no ar agora para vocês, pessoal. Finalmente a gente conseguiu agora alinhar todos os nossos equipamentos. E vamos que vamos. Vamos lá, galera. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast Não Foi Por Acaso. Porque nós acreditamos que nada é por acaso. Vem com a gente. Enzão. Então vamos lá. Mano. Tamo junto? Daqui por diante. Então vamos lá, vamos começar para fazer essa apresentação dessa pessoa querida que está com nós aqui. Então vamos lá. Além de ser minha amiga, com apenas 25 anos, pessoal. 25 anos. Ela é ex-atleta de fisiculturismo, formada em educadora física, nutricionista, mestrando em fisiologia do metabolismo pela Universidade Federal da ABC. Não é pouca coisa, não! E claro, proprietária e fundadora da empresa Catarina Fenucci, assessoria esportiva e performance, que está no mercado desde 2016, pessoal. Isso mesmo, 25 anos e desde 2016 com essa empresa aqui, tá? E trabalhando sempre com emagrecimento. Sim, estamos falando de quem? Maria Catarina Mendes Fenucci. Seja muito bem-vinda, Cati. Obrigada, gente. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você, tá doida? Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar, bater um papo super descontraído para falar de negócios. Adoro falar de business. E ela nem sabe o que tá por esperar, né? Ai, meu Deus. Não tem nada demais. Mas eu quero iniciar esse nosso bate-papo com um brinde, que eu fico muito feliz. Saúde. Saúde. Muito Obrigada. Sucesso pra você, Cati, pra nós e que vamos que vamos. E pra você que está nos assistindo. E depois que brindarem, bebam, tá? Porque senão tem aquele ditadinho, aquele ditadinho. É mais 18, né? É isso. Cati, você quer que Maria Catarina ou Cati? Como que você prefere que te chame nesse momento? Gente, como vocês preferirem, mas eu gosto bastante de Cati, tá tudo certo. Tá. E Pode nós chamar. somos amigos também, então a gente Sim, pode, sim. pode De falar Cati. mais íntimo de Cati. Cati, seguinte. Então vamos lá? Vambora? Vamos começar? Vamos esquentar um pouco o nosso cenário? Cati, é o seguinte, a gente, para iniciar essa conversa de uma maneira descontraída, uma maneira tranquila, e que esse bate-papo seja realmente leve e seja gostoso para nós e para vocês que estão assistindo e para a Cati, a gente está no quadro Aquecimento. Então, Cati, eu vou te fazer uma pergunta. O que aconteceu durante sua jornada na construção da meteorologia? Metodologia. Pô, pergunta difícil. A metodologia e da sua empresa que não foi por acaso. Que não foi por acaso. Exatamente. Se tiver dúvida, você pode nos perguntar também. A gente Inclusive, já está, né? O que aconteceu que não foi por acaso Na que sua te vida pra você colocou chegar aqui aí? até hoje Tá. como especialista em emagrecimento? Cara, eu acho que nada é por acaso, né? Tudo é fruto de muito trabalho. Eu não conheço outro jeito de Não conquistar as existe, também não coisas. conheço. Então, é claro que assim, hoje eu tenho muito mais coisas do que eu imaginei um dia ter. Eu acho que sempre que a gente tá num ponto menor, né, que a gente atingiu metas menores, a gente tem uma perspectiva dentro da nossa realidade, né? Então, hoje eu vivo coisas que há muito tempo atrás, quando eu comecei, eram impossíveis. Mas à medida que eu fui crescendo e que eu fui atingindo os meus primeiros objetivos, as minhas primeiras metas, eu fui vendo que era realmente possível. E aí, a partir disso, eu tracei metas maiores, né? Então, quando eu olho para essas metas maiores, eu vejo que realmente não foi por acaso. Porque a partir do momento que eu fui capaz de enxergar que algo grande na minha vida era possível, eu trabalhei para que aquilo acontecesse, né? Então, eu acho que nada foi por acaso. Puta, Mas tem, vou fazer uma pergunta. Manda, Mas não, tem, agora vamos embora. Mas Agora tem já aqueceu. algum ponto que foi determinante para você estar onde você está hoje? Em algum local, em alguma hora Porque que às você vezes tivesse as muito... pessoas que estão nos assistindo falam assim, pô, uma pessoa de 25 anos alcançar, pô, você tem 3 faculdades, não é tão simples. Eu conheço a sua história, então eu sei que você fez faculdades simultâneas, as 3 simultâneas. Então, assim, a gente sabe que o trajeto não é fácil, né? Então, eu acho que é bacana você explicar o quanto você foi determinada também para suas coisas e o que realmente não foi por acaso ali que aconteceu na sua jornada. Tá. Eu gostaria de ouvir dela o ponto, a girada da chave. A chave. Cara, Onde eu que acho foi? que não tem essa coisa Se da tem. Não virada tem. de chave. Então não. foi
Foi o tempo. Na verdade, eu acho que assim, eu acho que dentro de uma jornada a gente tem pontos de inflexão. Isso. Então, eu acho que essa coisa, porque quando a gente fala de virada de chave, as pessoas ficam esperando pelo momento em que as coisas vão se transformar e que tudo vai ser diferente. E, cara, não é assim, entende? Então, eu acho Tomando uma aula já, de prima já. Vai vendo. Não, para. Eu acho que tem, claro, né? Tem coisas que a gente vai construindo, como eu disse, de acordo com a perspectiva que a gente tem, de acordo com a perspectiva que a gente tá vivendo naquele momento e com a prospecção que você tem daquilo que você quer atingir, né? E conforme, como eu disse, conforme você vai expandindo, você vai querendo coisas maiores e tal. Então eu não acho que teve, assim, uma chave, sabe? Não teve um momento de virada. Mas teve um ponto de inflexão. E um dos pontos, assim, eu acho que o primeiro grande ponto de inflexão dentro da minha jornada foi eu ter parado de competir, né? Então eu sempre brinco que foi... entrar nesse assunto já. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre brinco que foi a decisão mais dolorosa e mais sábia da minha vida. Porque era uma coisa que eu não queria parar e eu tive que escolher por esse caminho porque eu precisava seguir aquilo que eu precisava de fato, né? Eu precisava seguir por um caminho que era realmente coerente com aquilo que eu buscava. Então, foi necessário, né? Foi uma decisão difícil, mas necessária. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Porque foi ali que eu dei continuidade pra minha faculdade. E eu só tô aqui onde eu tô porque, né? Exercendo a profissão que eu exerço porque eu fiz faculdade, né? Então, para algumas profissões isso não é imprescindível, mas pra área da educação física, da nutrição, isso então Saúde, eu precisei, né? Pô, sim, aí eu precisei, e se eu tivesse continuado, talvez eu não teria dinheiro na época, né, pra continuar minha faculdade, talvez eu tivesse feito isso em um outro momento, mas naquele momento eu precisei escolher, e eu escolhi continuar os meus estudos. Então, esse foi o meu primeiro ponto de inflexão. Você vê que foi bacana, né? Não vamos chamar de virada de chave, mas teve realmente um ponto que te fez despertar. Sim, sim. Opa, pra que caminho você Agora é a hora, né? Exatamente. E falando em caminho, né? Você falou em competir. Eu acho que a galera tá curiosa pra saber o que você competia. Como que foi, né? O que ela competia, anos, né? O que é? Que hoje a gente vê essa empresária aqui, ninguém imagina. Pessoal, que a gente não tem as fotos aqui, né? Mas... Putz, devia ter trazido essas coisas, mas assim, pessoal, quem vê essa empresária fantástica aqui, bem sucedida, não imagina que ela era aquelas pessoas fortona, mas quando eu falo fortona, vocês não imaginam, né? Você chegou a ver ela? Claro, não cheguei a ver ela, mas eu acompanho as fotos, tudo, Nossa, os eu não vi uma troféus. fotinha, vou querer ver, hein? Não, e aquelas coisas... Conta pra gente, Kátia, com quantos anos você começou no fisiculturismo? Então, eu comecei, meu primeiro campeonato foi em setembro de 2013. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, né? Olha, Passou aniversário 16 em agosto. anos. Eu tava jogando bolinha de gude, cara. 16 anos? Puta, eu acho que eu tava soltando pipa e jogando bola com 2 chinelinhos fazendo gol. E arrancando o dedão do pé, né? Gente, eu não tive essa Só infância. isso. Eu não tive essa... Eu falo, eu não tenho nenhuma saudade da minha infância, porque o sonho da minha vida era ser adulta. Então, assim, eu era não nossa, falta. nossa, gente fugindo. Não, meu Deus, não chega a verdade essa adulta. Não, tanto que eu adoro a idade que eu tenho hoje. E daqui pra frente, vou falar que é ladeira abaixo, pra mim é ladeira acima. Adoro. Amém. Poxa. Agora meu sonho é ficar velha, aquela velha, sabe, de cabelo branco, acho que 50 Olha anos. só, aquela velha estilosa. Você imaginava escutar isso de uma menina de 25 anos? Jamais. Mas eu comecei, né, em 2013, participei do meu primeiro campeonato, foi um campeonato regional lá na Praia Grande, não, no Guarujá. E ali foi a minha estreia, né? Eu estreiei na categoria Figure, que foi a categoria que eu encerrei também. E durante 2014 eu participei de alguns campeonatos, fiz uma transição de categoria, né? Tive algumas dificuldades ali em me enquadrar no padrão. Minha preparação deu um pouco errada, então, né, foram vários percalços, até que em 2015... Pra quem não sabe, explica padrões, assim, porque as pessoas não conhecem o que é, né? No fisiculturismo, a gente tem 4 categorias femininas. Então, a gente tem a biquíni, que são as meninas mais longilíneas, né? São bem magrinhas. Mais modelos, assim. Com cara de modelete. Não é tão... Não, elas não são tão fortes. Aí a gente tem as wellness. Foi uma categoria que eu acabei subindo, né? As wellness, elas têm aquele corpo mais paniquete, assim, uma bundona. Tipo, quem lembra do Pânico? Assim, Paniquete, é aquilo. Pernão, mundão, cintura fininha. E aí elas têm, né, os superiores mais desenhados, só, mas assim, o foco é nas pernas, nas pernas e no glúteo.
E aí temos a categoria Figure, né? Que aqui no Brasil é mais conhecido como Body Fitness, que é a categoria que eu competia. Era a categoria da minha vida, assim. Eu achava lindo, acho as meninas Que ela tem? maravilhosas. Qual é a diferença Então, delas? elas têm um shape em Y, né? Então a gente tem dorsais e ombros grandes, uma cintura e pernas bem, finas. ou seja, que bem Isso, aberto. Vai afinando. E vai afinando. E aí tem as pernas bem fininhas. Isso Como que eu você gosto. sempre tava, tipo, É, um ombrão, Mas assim. eu era pequena, tá? Não Era, sou, porque não. agora você é gigantona? Não, porque eu. Ela Ela deve é ter ficado. enorme. Deve ter ficado. Não, ela era Não, parruda, porque- rapaz. Iremos entender. Porque eu era muito definida, mas eu não era grande. Então, assim, se você me olhasse de moletom, você não sabia que eu era musculosa. Porque eu era fina, eu pesava 48 quilos. Hoje eu peso 52, mais ou menos. 52, 53. Então É eu... sacanagem ela falar isso pra Então- gente, né, Dani? Eu acho que só minha perna tá Então eu era bem magra, embora eu tivesse uma composição corporal boa, eu era bem magra. Então eu tinha muito músculo, pouca gordura, mas eu era bem fininha. E aí a gente tem também as Woman's Physique, que são mais fortes mesmo, né? Então elas têm o corpo em Y. Tá. então elas têm uma proporção Aí já mais músculos. bem isso. musculosas mesmo. Tanto nas pernas quanto nos Quanto membros no tronco. superiores. É como se elas tivessem pernas muito grandes e muito definidas e Tá. fibradas. E o tronco também, muito grande, muito definido, muito fibrado. Eu acho lindo também o físico, só que pro corpo da mulher é muito agressivo, né? E aí a gente tinha também o bodybuilding feminino, que foi uma categoria que saiu porque as atletas, né, enfim, elas eram muito grandes, então você tinha que hormonizar muito, não era uma coisa saudável, muitas atletas morreram, e aí eles tiraram essa categoria. Morreram. Morreram. É muito. Morreram. Nossa, É, mas era uma o que, coisa que muito levaria uma agressiva. pessoa a ter É esse tipo de anabolizante, coisa? seria? Ai, gente, é delicado esse É assunto, muita né? coisa, né? São muitos fatores, mas assim, sempre que você faz o uso de um hormônio, você tá colocando a sua saúde em risco, né? Então, se você tá... Já é arriscado usar pouco. Se você usar muito, né? E aí, quando a gente fala sobre uma categoria onde você tem um padrão, né, muito grande, as meninas são muito musculosas, e é totalmente fora do normal uma mulher desenvolver tudo aquilo de músculo, você tem um aumento do músculo, risco, hein? né? lógico. Então é forte o perigoso, negócio. né? E aí acabou saindo essa categoria, mas assim, as atletas também, né? Não tenho o que falar, elas eram maravilhosas, Esforçadas, é um nível de disciplina. focadas, imagina. Acho que esforçada é uma palavra pequena. Pequena porque elas eram, imagina. Então, tem toda a minha admiração. E aí foi isso, aí eu competi, né, comecei como figure, competi como wellness em 2014 em 2 campeonatos, não consegui nenhuma classificação porque realmente não era a minha categoria. Cati, isso com 16, né? E não, Já- com 16. já- Não, eu tinha 16 porque foi em abril de 2014. Aí parei, né? Fiquei um ano sem competir, fiz um momento de ganho de massa muscular. E aí eu 16 retornei anos. aos palcos. Aí E fiz já 17 nessa anos. pegada, Aí né? eu Não fiz é uma coisa 17 assim. anos. Me em gerou uma agosto. dúvida aqui que eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Pode terminar. Tá bom. Aí eu fiz 17 anos, né? E em 2015 eu participei do Campeonato Paulista, da IFBB, que é uma das maiores ligas, né, de fisiculturismo. E aí eu A fui... gente não tá falando de liguinha E aí- pequenininha não, rapaz. É que você não tá com seus troféus fáceis aí, senão eu ia mostrar. Não, É uns negócios gigantão, assim, é bonito. Deixa na sala aqui estampado. É peixe grande. A gente Ah, não tá falando de um campeonato. Aqui, ó. Ali, ó. Aqui o do ABC. imagina, Do bairro. Estados Unidos e o cara quadrado, E aí eu fui vice-campeã no Paulista. E ainda ganhando, tá ligado? Aí depois Parabéns, disso eu fui... Kátia. Eu sei o quanto Obrigada. foi lutado aí pra você. Foi Mas complexa. isso, ó, a gente pode até levantar, né, Dani? Aí você vê o sucesso dela, da onde vem, né? É esforço, né, cara? Eu acho Enquanto que ela era o foco, determinada lá esforço. atrás. Eu acho que o fisiculturismo tem, assim... eu não seria a mesma se não fosse pelo fisiculturismo. Ô, Kátia, eu acho que é mais que esforço. Eu acho que isso aí já é um dom mesmo, cara. É um talento que foi te colocado. Nossa. Não, porque assim, 16 anos. Poxa, a menina com 16 anos é uma criança. O homem também com 16 anos é uma criança. A gente não sabe nem o que é ainda da vida. Ninguém né? entra em uma academia com 16 anos. Você vai pensar em academia quando você tem lá seus 20 e pouco, pra hora que você tá começando a sair pra balada. Sei lá. Acho que a grande maioria. O que você com 16 anos tava fazendo na academia?
Ai, gente. Quem te levou pra academia com 16 É anos? verdade. Cara, Quem é que te puxou pra esse Essa história, universo? quando eu era bem nova, ali por volta dos 12, 13 anos, uma criança, eu tive alguns transtornos alimentares, né? Ah, Então, isso lá atrás? isso lá atrás, veio de bem antes. É uma coisa que eu não falo tanto, eu não tenho muitas fotos Nem eu dessa sabia época. disso, olha só. Foi uma fase assim, né, esquisita, eu tava muito nova, eu tava na escola, então A gente tá falando, desculpa, 12, 13? de 12, 13 anos. Caramba, olha só. E aí foi uma época bem, né, conturbada na minha vida e foi logo depois que eu conheci o fisiculturismo, né? Foi um amigo meu, Igor Carrilho, Aí, ó. há Ó, muitos tá assistindo, Igor? anos. Você teve uma influência aqui, Foi, hein? sim, foi. Mas ele era seu amigo do quê? De escola? Não, gente, da igreja. Olha, Da O igreja. mundo é muito Da pequeno. qual igreja. igreja? Desculpa a pergunta. Putz, eu não lembro o nome. Mas Era uma é igreja, igreja era uma igreja católica? evangélica. Era uma igreja Evangélica. evangélica. Tá. Eu conheci ele na igreja. Eu fui na igreja através de uma outra amiga minha, que era minha vizinha. Tá. Aí eu fui na igreja com ela e com a família dela. E aí na igreja eu conheci ele. Aí a gente ficou próximo ali, aí ele já, né, gostava dessas coisas de academia. E eu tava. Já mais velho, ele mais velho. Ele é mais velho. Eu não sei exatamente quantos anos ele é mais velho do que eu, mas ele Ele já era era mais velho. fisiculturista? Não, ele só Não, ele frequentava treinava. academia. Ele só treinava. Só que aquilo pra mim foi uma grande desculpa pra conseguir praticar atividade física e fazer dieta sem que a minha família me enchesse o saco, né? Porque como eu já apresentava alguns transtornos alimentares, então sempre tinha aquela coisa, jovem, O né? que é esses transtornos, Kátia? Então, eu tive bastante bulimia. Bulimia, olha só. A anorexia, ela vem muitas vezes em decorrência da bulimia, né? Então, a bulimia, você come, vomita, você toma laxante e assim... Você se olha no espelho e não se Aí identifica aí você como tem... que é. Não, são coisas diferentes. A bulimia, ela pode vir em decorrência de uma distorção de imagem. Então, a distorção de imagem é quando você se olha no espelho e você não consegue se enxergar dentro da realidade. Caramba. Isso acontece tanto com pessoas obesas, que não se enxergam obesas, quanto com pessoas magras e saudáveis, que não se enxergam magras e saudáveis. Caramba. Então, eu tive um pouco dessa distorção, sim. E jovem. É cedo, né? Foi uma coisa bem... E tipo, não tem explicação se isso. Eu acho que tem um pouco, assim, eu não sei exatamente qual foi o grande fator, gatilho, tal. né, que desencadeou tudo isso, mas eu acho que a questão da comparação, o seu próprio posicionamento, a maneira como eu me sentia comigo mesma. Já tinha né, redes então, sociais naquela época, assim? Acho que já tinha, tinha o quê? Rapaz, é a gente que é velho, cara. Não, eu acho que já tinha, mas assim, não Ela era uma nasceu coisa com tão um smartphone acessível. com ela, Não, querido. Nasceu sim, ela vai Não, falar que ela tinha claro linha que de não. escada. Mentira, Não. mentira. Ó, Quando- 25 anos, 12 anos, 13 anos atrás, eu acho que não existia isso. Não, o Facebook não, já não. vai falar, Orkut, 10 anos não, atrás, não. Orkut. Orkut existia, eu tive Orkut. MSN. MSN também, mas o Facebook, Instagram eu fui ter na época que eu comecei a competir. Então né, a comparação não vem de algo que você viu Não, na internet, não, mas das é de algo próprias pessoas que- da convivência. Exato. Olha só. E assim, eu acho que tudo influencia. Então, o fato dos meus pais terem tido um relacionamento super conturbado, o fato de eu ter mudado de Sim. escola muitas vezes Eu durante também, a minha Kátia. infância. 9 eu contei. Nossa, Nossa, Senhora, eu nunca parei pra contar, Eu nunca mas mudei, assim, cara. eu mudei. Nunca mudei. Tá vendo a família estruturada? 9 escolas. 9 escolas, cara. Caramba. Nossa, é Você muita foi coisa. expulsa? Conta Seis pra nós. casas. Calma aí, Kátia. Conta pra nós. Você Não, foi não fui expulsa? expulso não, cara. Fui, Você é um menino levado, então, Dani? Eu não. fui pulando. Eu não mudei porque eu fui expulsa também. Eu era uma excelente aluna, super CDF, mas a minha questão com a escola era a dificuldade financeira que os meus pais passavam, né? Então eu comecei estudando escola particular no pré, aí primeira série escola particular, segunda série estudei metade do ano numa escola particular, o resto na escola pública, aí fiquei até a quarta série numa escola pública, aí depois quinta série fiz na escola pública, sexta série voltei pra particular. Mas a mesma? Não. Outra. Outra escola. Eu estudei no colégio adventista. E aí fiquei no colégio adventista até o 9º ano, né? Que aí Olha só. a 8ª série virou o 9º ano, uma coisa pra assim. gente Foi é a 8ª logo série. quando eu tava na 8ª série, virou o 9º ano e logo depois eu saí. Aí eu fui Não pra. vivi o nono ano. Eu vivi, por Nem um pouco você eu não vivi. teve isso, Por não um teve pouco. E aí eu. Parava na 8ª ali, acabou. Aí Primeiro e acabou. aí depois mudei de novo pra uma outra escola.
já particular, e aí no terceiro ano da escola, do ensino médio, eu mudei de escola de novo, fui pra uma outra escola pública. Então você mudou muito também. Mudei. E que assim, que não, toda vez que você muda de escola, outros amizades. É uma conquista nova. É. É fazer novas amizades, Sim. entender quais são os seus ciclos, não é fácil. Mas eu era bem desenrolada, assim, como eu sou muito comunicativa, adoro falar. A Kátia é desenrolada. Então eu nunca tive assim. Joga aqui. É Bebeto, pô. Então eu nunca tive problemas assim pra socializar, pra fazer novos amigos. Isso nunca foi. Mesmo com esses transtornos que você tinha, você não tinha problemas com amizade. Você não era introvertida, você era extrovertida. Eu era mais extrovertida. Eu nunca fui tímida nem nada. Só que eu sempre tive um posicionamento polêmico. Muito, categórico. Criança. Desde Importante. criança. Você é uma pessoa. E até mesmo porque hoje ela trabalha na área de saúde. Você não tá com a saúde bacana. Eu não vou mentir pra você. Sim. Entendeu? É o que eu falo. A gente tem que falar a verdade, independente do que é você engraçado, cara. Mas o que você é lá atrás, a sua personalidade lá atrás, ela reflete muito mais pra caramba. quando você vai amadurecendo, quando você vai entendendo quem você é. Sim. Isso é natural. É o seu imaginário. Hoje, pouco que eu te conheço, mas eu te conheço já um pouco, eu sinto realmente, eu acompanho nas redes sociais, que você tem pulso. Que você não é aquela você não é aquela pessoa passiva que fica ali, você não é passiva, aceita você tudo, é uma reativa, ativa. E isso eu acho que para sua profissão hoje isso assim, necessário. Eu acho que a gente tem que saber dosar, né? Porque quando você é muito imaturo também, fala coisa aqui eu também, era criança, as pessoas criticam muito. Então, e eu acho que isso teve muito a ver também com a minha época de escola, porque eu não tinha problema de socializar, de me enturmar, mas eu era muito, às vezes, acabava sendo grosseira, sabe? Então, assim, da mesma maneira que eu fazia amigos, eu desfazia amizades, assim, era muito doido. Então, eu acho que isso também teve, Isso foi bem diferente de mim, eu era político. Ah, nossa, não, eu era péssima. Cara, mano, eu sempre fui político. A pessoa falava assim pra mim, o que você acha de tal coisa? E aí eu falava, você quer saber o que eu acho? E até hoje eu falo isso, né? A merda. Você quer escutar mesmo? Eu pergunto, mas se prepara. Você tem certeza que você quer ouvir o que eu tenho pra falar? Sempre foi assim. Só que hoje eu tenho muito mais pudor, independente do que porque hoje você tem também construído a sua imagem da maneira correta, de uma maneira bacana. Eu acho que o próprio tato ali de você olhar e falar, cara, eu não preciso falar desse jeito, né? Só que pra uma criança, e aí nessa época eu tava o quê? Na quinta série. 13 e 14 anos. Cara, você não... É diferente. Nova, Você nem pensa, é personalidade pura. Acabou. Você não quer pensar nos atos. É o que você é. Então, diferente de hoje. Exatamente. Então, eu acho que isso teve muito a ver também. Mas, enfim, aí foi por causa disso que você chegou na academia. Foi por causa disso. E aí veio, né, essa coisa do transtorno. Foi na época que eu entrei na academia, eu tava bem melhor já. Mas foi com o intuito de emagrecer mais. Então eu entrei e falei, cara, eu vou emagrecer mais. Eu já era magra, devia pesar na época uns 42 quilos. Eu era bem magra. E aí eu conheci o Igor e aí ele falou, pô, você gosta de academia também, que legal. Eu vou num campeonato de fisiculturismo, você quer ir? E aí eu falei, pô, quero ir no campeonato. Sempre tem um ponto. E aí, foi amor à primeira vista. Que legal. Nesse campeoato eu conheci o Fernando Sardinha. Ele é um grande nome do fisiculturismo, uma das maiores referências. Fernando, tá assistindo aqui? Fernando... Tá assistindo, hein? Fernandinho, aquela moral pra nós. Você teve dá aquele like pra nós, Fernandinho. Teve influência. Ajuda os meninos, Fernandinho. Cara, e ele assim, ele vai ser pra sempre um dos meus maiores ídolos. Referência mesmo. Referência, porque ele é um cara foda, assim, não só dentro do esporte, mas como ser humano, né? E aí, depois, quando eu tava no ensino médio, eu chamei ele pra dar uma palestra na minha escola e ele veio. Cara. Nossa, pra você deve ter sido Foi, e a gente treinou depois. Foi uma coisa assim surreal. E foi por causa. Brother ainda. Brother. Ajuda demais. E falou, pô, quem que é essa doida aí? Tava no segundo ano do ensino médio, entrei em contato Quantos com ele. anos? 15 anos ainda, 15 aninhos. A gente ainda tá na adolescência. Eu acho que eu tava nós vamos chegar. uns chão ainda de jogar bola, tá ligado? Ai, meu Deus. E aí foi isso, assim, aí... Se você quiser, viu, Kátia? É só você nos avisar. Obrigada. E aí a gente teve esse contato, e aí foi depois que eu consegui, né, realmente participar do meu primeiro campeonato. Até depois disso, quando eu fui pro Arnold, eu contei pra ele, eu falei...
mandei uma mensagem pra ele, falei, porra, cara, muito obrigada, né, por tudo que você fez por mim lá atrás. Bacana. Ele me incentivou muito a seguir, né. É Fernando? Fernando Sardinha. Fernando Sardinha, te queremos aqui, hein? Hã? Fernando Sardinha, ela acabou de esboçar um dos maiores sentimentos que o ser humano pode ter por outro. Exato, gratidão. Gratidão. Você Pô, faz parte da história dela. hoje ela é uma grata pessoa por você. super bem sucedida em todas as áreas. Que legal, Né? que legal. Olha que bacana. A gratidão Bacana. é um sentimento que todo mundo tinha que ter. É, exato. Muito É um dos bacana. sentimentos Muito bonito mais que você fala puros isso. Sim. e mais lindos que o ser humano pode ter. E uma coisa que eu quero deixar aqui, pô, um momento super complexo da sua vida também, mudanças de escola. Eu acho que isso vale até para quem tá assistindo, assim, às vezes está passando por vários problemas, às vezes pessoas de 15, 13, 14 anos aí assistindo você. Então, cara, eu vejo que você sempre manteve aqui também a sua Sim. linha de ataque, né? Seu foco. Mas graças a pessoas boas no seu caminho que te Sim. trouxeram aí pra... Eu acho que eu tive um pouco de sorte também. E aí, quando eu falo sobre sorte, é sobre você estar no lugar certo, na hora certa e conhecer pessoas certas. E estar pronto quando a sorte chegar, né? Então, assim... Não adianta, né? Não adianta. A sorte, ela passa muitas vezes pela sua porta. Se Se você você não não abrir, tá ela vai pronto. embora. Se você não enxerga que ela é sorte, alguém enxergou. Acabou. Você tem que estar pronto. Passou. Então foi algo assim que diversas vezes eu tive boas oportunidades ao longo da minha vida e, cara, eu agarrei. Falei, é isso. Não, Até hoje eu nunca vi ensaio, ela desagarrar alguma Thiaguinho coisa. diria ousadia e alegria. Foi, tipo, tô com medo, vou com medo mesmo. Foi boa. Não tenho certeza se dá, vou mesmo assim. E até o meu último campeonato, né, o raio, foi muito isso, porque, cara, eu era uma fodida, não sei se eu posso usar essa palavra. Pode falar o que você aqui, quiser. aqui não vai ter nem o pi. Era basicamente isso, eu não tinha dinheiro pra nada, porque o fisiculturismo é um esporte Pra muito porra caro. nenhuma. Pra porra Você nenhuma. mais tira do bolso pra você poder fazer as suas viagens e tal. Total. Então foi, assim, muito difícil conseguir, né, ir pra o raio, custear a viagem. Eu tive muita ajuda. Esse campeonato, também. qual que era, Cade? Era o Desculpa. campeonato, era o Arnold Classic High, né, um dos maiores campeonatos da Liga Amadora do mundo. E estar lá, assim, era o meu maior sonho. Quando eu entrei no fisiculturismo, Você queria. era o que eu Era o queria. que você Cara, buscava. eu vou chegar no Arnold campeonato. Ohio. Só que eu não imaginei que eu fosse chegar rápido, né? Foi um trabalho... 16 anos! Foi um trabalho aí de um ano, eu tinha completado 18 anos, né? 18 quando eu fui já. pra Ohio. Eu já tinha Jovem. Então 18 já anos. tava Muito dos jovem. 16 aos 18, então arrebentando. Foi Que é onde você ganhou aquele corpão. É É. outra mulher. Eu vou querer ver. Qual que é a diferença pra liga amadora, pra liga profissional no fisiculturismo? Primeiro, o físico das meninas é diferente, né? Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi também não me profissionalizar, né? Não ir atrás disso, porque querer é uma coisa, você conseguir é outra, mas não ir atrás disso. No começo até era uma coisa até que eu queria e tal, mas quando você começa a ter contato e aí eu via que o corpo não era um corpo que eu queria ter, então pra mim não fazia sentido também chegar até lá, né, trabalhar tudo aquilo pra de repente olhar e falar, tá, beleza, tô fazendo uma coisa que eu gosto, mas não tô com o corpo que eu gostaria de ter, entende? Então, o tesão pelo corpo, pela Você olhar no espelho e categoria, falar, meu, que top. era uma coisa que me motivava também, Você né? acha que... E é um corpo diferente, né, Kátia? É um corpo diferente. É diferente. Diferente do corpo de uma mulher, Sim, corpo- não, mas o corpo de estereótipo campeonato- daquela mulher padrão. E eu né? acho que isso até levanta... Desculpa te Não, cortar, sim. mas é que veio uma pergunta assim... Mas isso até para algumas pessoas te vendo de fora, até da sua própria família, isso pode parecer até um pouco esquisito, estranho. Era. Como que foi para você? Cara, foi tenebroso. As pessoas devem julgar, né, Kátia? Muito. Mas você gostava. Gostava. Do que você Gosto era. até hoje. Você vê Não, Gosto do que até você, hoje. do que você se via, você Sim, era aquilo. eu era apaixonada pelo físico. Olha que apaixonada. bacana. Era uma coisa que eu achava Infelizmente a gente não tem uma maravilhoso. foto, senão seria muito E bacana. não é isso é à legal. toa que hoje você trabalha com isso também, né? Sim, Faz sim, muito sim. sentido, Eu as não- coisas se linkam. Eu não atendo fisiculturistas, porque fisiculturista é um bicho doido. Entendeu? Eu atendo uma outra galera. Eu já Mas fui é, fisiculturista. mas É que hoje ela fisiculturista é um atende bicho pessoas doido. diferentes mesmo, Sim, e isso é sim. muito bacana também. Meu foco é em mulheres, né? Trabalhei já com programação gestacional, trabalho com emagrecimento, mas não atendo fisiculturistas. e só pra gente poder concluir, né, esse ponto foi por causa disso que eu tive esse start de começar, né, a competir. E quando, né, você trouxe ali
em relação a essa motivação inicial, a minha motivação inicial era, eu vou competir, vou treinar e fazer, vou, né, participar de um campeonato porque eu quero treinar e fazer dieta sem que as pessoas me encham o saco. Então Romance, essa... e ponto. não tem nada de romântico. E como diria o Luva de Pedreiro, receba. É isso e pronto. É, Que basicamente bacana, isso. Kátia, que bacana. Bom, chegamos num momento aqui do nosso podcast. Que Mais um momento. Mais um momento diferente e perfeito. Eu acho que você está falando coisas muito bacanas para as pessoas que querem ser alguma coisa na vida, que passam por alguma dificuldade. Isso é uma coisa muito boa, vendo você bem sucedida, você desejando as suas coisas. Então isso é muito bonito de ver, né? Eu acho que começa tudo por aí. É inspirador, né? Inspirador, é isso mesmo. E não podemos Que começar... momento chegamos? Que momento chegamos, Dani? É você que vai dizer. Então vamos lá, chegamos no momento Hora da Verdade! Então vamos lá, Kátia, é o seguinte, o momento Hora da Verdade é onde você vai responder uma pergunta, tá? E essa pergunta ela envolve muitas coisas da sua vida, de uma maneira super bacana, para que os nossos telespectadores aí possam também Até pegar para que essas nós, coisas... né? Para que Para que nós, nós. com certeza. Não, nós somos eternos aprendizes dessa, né? Mas vamos lá. Então, Kátia, vamos lá. Fale para nós 3 hábitos que você não abre mão para ter essa vida saudável e próspera que você tem com a gente aqui, que a gente possa Simples ver. assim, né? Gente, vocês querem a verdade? É a verdade. E é isso mesmo, para que todo Tá. mundo possa realmente refletir. Porque se Exato. esse for um hábito seu, é legal que alguém que De esteja repente alguém se assistindo inspira e fale, puta, é verdade, esse hábito cabe saudável e Tá. próspera, né? É. A prosperidade é de várias formas, não só Uhum. em dinheiro, mas veja que você faz uma coisa que você gosta, você é saudável, você traz essa questão de saúde para as Uhum. pessoas. Então é isso. Reflita e fala com a gente. 3 hábitos, Kátia. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro hábito, que foi uma coisa assim, que já veio de antes e hoje se transformou nesse hábito, é o hábito de mantrar o Japamala. Então, eu... O que é um Japamala? Um Japamala é como se fosse um Oponopono? terço. Não, eu não faço o Oponopono. Eu faço o Om Mani Padme Om, né? Que é um mantra que eu tenho tatuado aqui. Ah. Que representa, né? Joia no coração de lótus. E é um mantra de renascimento. E eu mandei fazer um Japamala pra mim. Quem fez foi a minha psicóloga. Ela é, né, a Lídia. Japamalense? Ela é uma... instrutora de caminhos, né? Ela Lídia, trabalha... também te queremos Ah, aqui, é hein? maravilhosa. O cara quer todo mundo aqui. Porque é uma psicóloga que eu conheço e eu tenho certeza que o assunto com ela vai ser muito Nossa, bom, cara. Ela é muito... incrível. Ela é uma A Lídia pessoa incrível. aberta, uma pessoa que, cara, ela sabe Show de psicologia bola. de uma maneira muito Ela é bacana. incrível. E aí ela fez um Japamala pra mim. Ele é todo dourado, é a coisa mais linda. Não é de ouro não, né? E ele tem... Não é de pedras naturais. E ele tem uma Ganesh, que é um deus que, assim, eu me identifico muito. Inclusive, eu quase tatuei Ganesh nesse braço. E acabou não dando certo, eu não tatuei, mas é uma coisa que, né, eu tenho vontade. Porque eu me identifico muito com toda a história de Ganesh. E antes eu meditava muito, né? Então, eu conseguia meditar em torno de 40 minutos por dia. Era uma coisa, assim, maravilhosa pra mim. Mas hoje em dia eu não consigo ter mais todo Muita esse tempo, coisa, né? Também. Então, poxa. o seu primeiro hábito é esse. mantrar o meu Japamala. E aí eu Explica, faço mas isso. explica um pouco melhor, como que faz? O que então, que é? O Japamala, ele tem, se eu não me engano, são 108 contas. As bolinhas. Bolinha. Eu não lembro exatamente quantas. Eu acho que são 108 mesmo. Eu não lembro Eu exatamente tenho um quantas também. são. E aí você segura o Japamala, né, como se fosse um terço, pra vocês, né, pegarem a Isso, referência. legal, E aí legal. você segura ele com os indicadores apontados pra fora, nunca apontados pro eu. Então você segura ele apoiando nesses dedos aqui. E aí você vai indo bolinha por bolinha. E aí a cada bolinha você entoa o seu mantra. E aí antes de entoar, ou começar a entoar o mantra, né, você tem que fazer o Om, né, que é aquele Om pra ativar as cordas Pra baixar a vocais. energia e Exato. equilibrar ela. Pra equilibrar, são sempre 3. Eu costumo fazer de 3 a 9, depende do tempo que eu tenho. Aí eu mantro, né, todas as contas, fazendo entoando o mantra.
e mentalizando as coisas que eu quero pra minha vida, né? Eu consigo estar sempre bem focada, é um momento de desconexão total. Isso é de manhã ou é de à noite? À Sempre noite. à noite. Tá, Eu antes faço de sempre à dormir. noite, antes de dormir. O dia que eu tô muito cansada, eu faço só os Só a 12 primeira ohms. parte, É, tá. não, eu não faço ele, eu não começo a Não mantrar. faz inteiro. Tá. Eu faço só os Não, ohms, não é né? uma coisa simples. É, É, importante e- as pessoas e eu também, não- né? Não, eu- é simples, mas requer um tempo. É eu sei, complexo, esse nível, né, de meditação. É uma coisa que você tem que momento, concentrar, você tem que desassociar de tudo. Sim, requer um sim. tempo. Não é tão simples assim. E aí né? depois pra encerrar... Mas não é difícil pra também quem Não, Ah, não, não, gente, não, não. super É, tranquilo. coloca É uma no coisa muito Google, fácil e é, tranquila, mas exato. você precisa Ter requer um disciplina. tempo. É disciplina. Pronto, Disciplina. disciplina. Pronto. E aí eu só de final de semana que às vezes eu acabo não fazendo, porque às vezes eu saio, né, chega tarde, enfim. Mas pelo menos os ons eu faço todos os dias. E aí depois que eu acabo de mantrar ele inteiro, eu encerro com mais ons, né, de 3 a 12, a 3 a 9, depende do dia, né, do tempo que eu tenho. E aí eu faço uma oração. E aí eu sempre faço dessa forma, nessa ordem. Então é uma coisa que assim... Cara, depois que eu comecei, porque eu meditava, aí perdi o hábito de meditar, e aí eu tava sentindo a necessidade de me conectar com Deus, de ter esse momento de orar, de rezar, Cuidado, né? e Sim. de realmente focar em mim e na minha espiritualidade. E depois que o Japamala ficou pronto, cara, é assim, Fez Dá muito tapa, tem né? que ter Tipo, disciplina. Tem que ter disciplina. Porque você, às vezes, você tá cansado, às vezes eu chego meia-noite em casa, tô podre. Você só fala, É, preciso dormir. Mas é a disciplina. O Então, seu subconsciente liga ele. então, mesmo que eu esteja muito cansada e que eu pegue só pra fazer o on, eu pego, eu faço, eu paro, eu Legal. oro, porque é um momento meu ali. Vira um hábito, É, vira um hábito. mas no começo é difícil. Não, mas Mas, todo hábito é difícil, mas virou um. E o segundo? O segundo hábito, bom, eu acho que é o hábito da leitura, independente do que seja, eu tô sempre lendo alguma coisa. Antes eu também... Não só de nutrição, educação. Não. Desde eu Sagan. vejo quantos livros você tem aí bacana. Sim, desde Jordan Peterson, que eu amo, eu acho que, assim, muito do que eu construí dos meus valores, das minhas ideologias vieram muito dele, porque o que ele fala faz muito sentido. E eu sempre gosto de fazer um trabalho de capa, né? Então nunca é uma leitura relaxante. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu li algo relaxante. Eu até comprei Dostoiévski e falei, putz, vou ler descontraidamente. Não deu. Não deu. Dostoiévski. E eu achando que ela ia colocar um livrinho, sei lá. Eu hoje- achando que era Harry Potter. Pois Deu a pedra é. filosofal. Vou ler uma coisa tranquila. Dostoiévski, vamos lá. Discuta sobre Dostoiévski. Puta merda, hein, Kate? Caramba, que da hora. E acho que bastante coisa da ciência também, né? Gosto bastante Você é de cientista ler. faz hoje, parte, né? E hoje já tá dentro do seu escopo. Mas assim, estou sempre lendo algo. Sempre. Independente de ser... Gosto de livro físico, gosto de papel. Tá. Esse negócio de Kindle não rolou pra mim. Também não consigo, não sei Tudo por quê. bem. Você consegue? Sem preconceito. Eu não, eu também não consigo. Eu gosto Não, também de pegar na mão. É, o Putz, cheirinho porque do eu livro, risco, né? risca, a gente Eu consegue marco, Marcadorzinho. Galera do Kindle, vocês me desculpem, mas Desculpa. eu sou do papel. Eu também sou. E o terceiro? E o pra terceiro finalizar. hábito, putz, cara, isso é uma coisa que eu implementei depois de dar uma surtada, mas é não trabalhar os finais de semana. E isso é um pouco contraditório, né? Mas é um Porque hábito. É um hábito. Eu nunca trabalho de final de semana, só quando é assim, imprescindível ou quando eu quero, né? E aí quando eu falo de trabalhar é atender externamente, ou então fazer Não é live. pensar sobre o Não, negócio. eu nunca É, paro de trabalhar. Então eu tô sempre postando story, eu tô sempre produzindo conteúdo, eu tô sempre respondendo meus pacientes, eu tô Bacana. sempre lendo alguma coisa referente ao meu trabalho, produzindo, né, executando um projeto. Mas assim, de final de semana, eu não atendo. Isso, de novo, isso foi uma coisa que eu estabeleci pra mim, porque depois de ter trabalhado em tantos lugares, de ter trabalhado CLT, de ter aguentado muitas coisas, e de ter trabalhado muitos finais de semana, eu falei, assim que eu puder, eu não vou trabalhar os finais de semana, não vou atender os finais de semana. Então, Perfeito. tudo bem que a minha jornada é um pouco, né, eu atendo das 8 às 8 de semana, mas eu não trabalho de final de semana. E assim, Mentira isso aí, 8 a 8. Você vê mais? 8 a 8. 8 a 8 aonde? 8 a 8 aonde? Eu atendo, Aonde? Ela eu- sempre sai 10, 12. é que 8 é meu último horário. Ah, entendi. Aquela esticadinha. É, Uma isso. escolinha básica.
Mas sempre tem uma jornada bem intensa durante a semana. O sucesso não vem sem trabalho. E realmente são 3 hábitos. E assim, foi uma coisa que eu estabeleci que fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque se eu tenho que trabalhar 16 horas por dia, eu trabalho 16 horas por dia. Às vezes sangro, né? Meus olhos sangram, mas trabalho, sem chorar. Que tem que fazer o que tem que ser feito, o mundo tá caindo, eu tô lá trabalhando. A gente trabalha junto, né? Então. Não vamos esconder pra vocês. Por isso os que dois trabalham no mesmo escritório. Exatamente. Então tô sempre. E eu tô chegando também aqui. Agora o Dani tá toda hora aqui. Então eu tô sempre fazendo as coisas. E eu acho que, né, quando você escolhe não trabalhar aos finais de semana, é claro que você já tá num grau onde você pode se dar esse luxo, né? No entanto, eu vejo que isso me traz a sensação de que quando eu tô trabalhando, cara. Eu não tô brincando, eu não tô me distraindo, eu não tô conversando, eu não tô batendo papo. Eu tô trabalhando. E aí, quando chega o final de semana e eu sei que eu posso ter o meu momento de descontração, eu não vou ficar pensando em coisas que eu deveria ter feito na semana e eu não fiz porque eu fiz, entende? Então, quando eu tenho que relaxar, eu tô em paz pra relaxar, pra beber uma cerveja, pra sair com o Babington. Pra quem não sabe, Babington é meu namorado. Por enquanto, é o amor da minha vida. E então, de final de semana. Namorado por enquanto. Os próximos passos são maiores, entendeu, pessoal? Se não é por enquanto, ela já tá na pegada aqui, rapaz. Babiton, já se prepara aí que nós sentimos aqui o que vai vir, viu, mano? Vai vir o pedido já. Não adianta você fugir, não, meu parceiro. Meu Deus. Então, assim, quando chega o final de semana, eu sei que eu tô tranquila. A gente pode descer pra praia, a gente pode ir pra festa. É um tempo que você precisa também pra relaxar, pra ficar numa boa, né? Então, eu acho que é necessário esse tempo. São esses 3 hábitos que pra mim são essenciais, assim. Então, porque quando eu descanso também eu consigo produzir mais, né? Então, sim. Aquela mente cansada. Então, resumindo os 3 hábitos pra nós, japamala, leitura de livros e não fazer nada de final de semana. Não fazer nada. Trabalhar. Mas descansar. Não atender aos finais de semana. Descansar. Porque a parte que eu faço de trabalho, né, no final de semana é o que eu escolho fazer. Então eu acho que o poder de escolha foi algo que eu conquistei, né, de uns tempos pra cá. E aí eu exerço ele muito bem. Que bacana. Até porque você tem uma vida corrida, né? É legal que as pessoas saibam isso. Então conta pra gente, Kátia, um pouquinho mais. O que você faz? Eu faço muitas coisas. Mas, assim, hoje, o seu trabalho, né? Uhum. Hoje eu sei que você está no laboratório, né? Sim. Você tem uma pesquisa super bacana com a Federal do ABC, que eu também sou formado, então eu sei que é pesado, entendeu? Mas com o seu trabalho mesmo aqui, quando você recebe as pessoas, o que você faz? Hoje eu sou nutricionista, né? Também sou professora de educação física, então eu trabalho com assessoria esportiva. E o foco maior dentro daquilo que eu ofereço, acho que né, inclusive é o meu grande diferencial, é o que consolidou a minha metodologia, é trazer para as pessoas que emagrecer não é só sobre emagrecimento. Embora isso pareça uma coisa meio, né, esquisita, redundante, paradoxal, quando eu trago isso, né, de que emagrecer não é só sobre o emagrecimento e pensando que o emagrecimento é a perda de gordura, quando eu trago que emagrecer não é só sobre emagrecimento, só sobre você perder gordura, eu falo sobre a mudança comportamental e a possibilidade de evolução que o emagrecimento traz. Então, a pessoa que emagrece, que está disposta a viver esse processo, a mudar os seus hábitos, a mudar o seu comportamento e a desenvolver o que eu chamo de as 5 habilidades, né? As 5 habilidades necessárias para que ela sustente os seus resultados a longo prazo, ela não vai, em hipótese alguma, só perder peso. Porque o emagrecimento consolidado, o emagrecimento feliz, que faz a pessoa feliz, né, aquele indivíduo feliz, ele é só uma consequência de uma mudança que aconteceu internamente, metabolicamente falando, obviamente, e de uma maneira comportamental e emocional. Então, o que eu trago hoje para os meus pacientes é realmente uma transformação. Então, eu tenho a minha metodologia para poder acompanhar eles e guiar, né, esse caminho. Eu sou uma instrutora, eu sou uma facilitadora. Então, eu mostro o caminho das pedras, eu mostro o que elas precisam buscar dentro desse caminho para que elas consigam alcançar o objetivo delas. Você vê a solidez do negócio. Eu fiquei... Desculpa, mano, tô te atravessando. Não, é que ela falou que são 5 pontos.
E eu fiquei curioso para saber quais são Vai os lá. 5 pontos. E os 5 pontos. Eu acho que assim, eu desenvolvi isso porque em um determinado momento eu enxerguei que foi isso que eu usei pra sair de onde eu tava e mudar completamente a minha realidade. Então, desde o fisiculturismo até a minha vida financeira, né? Porque, como eu disse, eu era mal fodida. Lascada! E também o meu Isso com relacionamento, quantos né? anos? 19? Coitada da cara. Eu tava começando a entender a vida e ela já, puta, Deixa cara. lá, deixa fluir. E também o meu relacionamento, né? Porque eu acho que a vida ela é muito consolidada nesses 3 pilares. Então, quem você é, os relacionamentos que você tem e o que você faz, né? Pra sustentar, pra ganhar o seu dinheiro, o seu princípio, enfim, todas essas coisas. E essas 5 habilidades, elas podem ser usadas em qualquer área da sua vida. Porque eu usei ela em todas as áreas da minha vida. E funcionou. Então, Por isso que você testou e aprovou, é isso? eu testei, E aprovei, trouxe pro seu negócio. trouxe pro meu negócio e pros meus pacientes. Dei um jeito de monetizar esse rolê. Que seria o que eu tô curioso, Então, né, cara? tô ligado. anota que isso é importante. Vamos lá. Mas só pra vocês entenderem, eu tive um relacionamento abusivo, né? E eu acho que isso também vem em decorrência de muitos problemas que eu vivi ao longo da minha infância, da minha adolescência. Então, eu saí de um relacionamento abusivo pra um relacionamento abundante. Hoje, o relacionamento que eu vivo com o Babington é uma coisa surreal. E, né, o Enzo que conhece o Babington, Super que bacana, conhece, meu amigo conhece. também. conhece também o Gente Enzo boa de demais. Babington. Então, assim, é um relacionamento surreal. E Tranquilo, acho que nem nos paz, meus né? maiores sonhos eu imaginei viver o que eu vivo com ele hoje. A minha vida financeira também, né? Eu consegui faturar os meus primeiros 6 dígitos depois de 2 anos, né? Fazendo o que eu faço, né? Dando realmente um enfoque maior em E relação rapidinho, a isso. aproveitando isso, a fatura é isso, mas teve um momento muito difícil, Teve um momento né? tenebroso. Pra que quem tá assistindo não acha que Ah, foi não. mil maravilhas Não, também, né? foi um caminho cheio de altos e baixos, até a gente estabilizar, levou tempo, né? Mas pra quem ganhava, né, um Pode falar salário real, mínimo, pode falar real. pra quem era vendedora de loja de suplementos e ganhava um salário mínimo, E de ter repente tá faturado, faturando o que tá faturando, né? foi realmente uma transformação assim muito grande. E também em relação ao meu corpo, né? Porque foi o que o Enzo falou, depois que eu parei de competir, eu fiquei bem gorda, né? Eu subi muito meu peso, cheguei a 70 e poucos Cara, a quilos. foto é absurdo. Gordinho aqui assim, sabe? E transformei também o meu corpo e me mantive magra até hoje, né? Então, essas 5 habilidades, elas foram usadas em todas as áreas da minha vida. Então, vamos lá. Tô curioso. Vamos lá. A primeira delas é a clareza, né? Eu Clareza. acho que clareza é poder, como já diria Ícaro de Carvalho. Clareza é poder, então nada do que vem depois dessa primeira habilidade serve se você não tiver clareza. Porque não adianta, por exemplo, você ter disciplina e autocontrole, que é o que vem depois, né? Se você não sabe para onde você está indo. Então, como é que você vai ter disciplina se você não sabe por que você está fazendo o que você está fazendo? Você vai ser disciplinado pra quê? Pra quê? É Exatamente. isso, a clareza que mostra... A clareza é o que... pensa num GPS. A clareza é o seu destino. Então você tem que ter clareza para onde você está indo. Para o GPS te levar para algum lugar, você tem que ter um ponto final, uma linha de chegada. Com certeza. A partir daí ele te dá o caminho. Então a clareza é o que faz com que você tenha disciplina. Então, cara, você acha que eu comia frango sem sal e contava folha de alface porque eu não sabia onde eu queria chegar? Com Não! certeza você tinha um caminho. Eu sabia aonde eu queria estar, eu sabia que o Arnold era o meu objetivo. Então, eu precisava fazer esse sacrifício para estar lá. Quando eu corria 18 quilômetros todos os dias, meu pé estava todo machucado, eu sabia o porquê eu estava correndo e porque eu estava passando por aquilo. Você tinha clareza do seu objetivo. Eu tinha clareza do realmente. meu objetivo. Então, a clareza é o primeiro de todos. Vale lembrar que isso segue uma sequência, né? Essas 5 habilidades, porque uma depende da outra exatamente nessa ordem. Então, depois a gente tem a disciplina, né? Então, a disciplina é o que faz com que você se mantenha no caminho, se mantenha no percurso, para que você consiga seguir em direção ao que você tem claro, que você estabeleceu ali como objetivo. Perfeito. Depois a gente tem o autocontrole, né? Então você precisa ter autocontrole suficiente para que você se mantenha disciplinado, fazendo o que você tem que fazer, fazendo o que tem que ser feito para que você atinja o seu objetivo. A gente tem a organização, né? Então a organização é algo Difícil, hein? essencial. Nada bagunçado, né? funciona, rapaz. Você Ah, acha que eu fico atento aqui por quê? Eu sigo a risca. Você tá me chamando do quê? Desatento, meu parceiro? A organização, Eu né? sou a fonte. Que é o ponto, assim,
crucial para que as coisas aconteçam, para que a roda gire, né? Para que Pra você que a engrenagem consiga inteira funcione. executar. Exatamente. Então, a organização ali, o planejamento são pontos essenciais, né? Desse processo como um todo. A gente tem a constância. Então, não adianta você fazer isso por uma semana. Não adianta você ter a clareza, você ter disciplina por uma semana, você ter autocontrole por uma semana, você se organizar por uma semana. Se você... Parar no meio do caminho. Exatamente, tá simplesmente parando no meio A do constância é a caminho. última. A quinta. A organização, disciplina, A autocontrole. disciplina, autocontrole. Já decorou. Clareza, ó, aprendeu, É, né? isso eu Vamos também. lá. Clareza, autocontrole, Clareza, disciplina, organização não, e errou, constância. errou. Ei. Clareza, Clareza, disciplina, autocontrole, organização e constância. Da Pronto. hora, boa, Tá pronto. boa. Já era, gente. Milionário. E aí É isso, mas funciona mesmo. e aí a constância, ela vem realmente pra poder coroar, né? Porque você faz isso até você conseguir chegar lá, entende? E o chegar lá é o objetivo que você estabeleceu quando você tinha claro onde você queria chegar. Então, e isso funciona pra qualquer coisa, cara. Se você quiser emagrecer, você tem que ter claro quantos quilos você quer perder. E aí Com você certeza. estabelece essa Com roda certeza. pro emagrecimento. Você quer comprar uma casa, Com você tem que ter certeza. clareza. Você quer se casar e ter um relacionamento de sucesso, você tem que ter isso. Você precisa se organizar, você precisa ter autocontrole, você precisa ter disciplina pra qualquer coisa na sua vida. Que a Então, acho que gente, isso o ser foi humano ele se perde muito Muito. fácil. muito, fácil. muito. Qualquer Variável que barreirinha saia. que acontece Ah, ali, vem né? uma estrelinha na frente, você... Já era, velho, já Vai embora, era, mano. vai embora. Então, acho Muito que sentido. Não, muito é sentido. isso. ficou E aí, se você essencial. observa pessoas Fantástico. de muito sucesso, por exemplo, vou usar, né, um cara que também pra mim é uma das minhas referências, o Ícaro de Carvalho. Cara, isso tá Faz o convite. irmão. enraizado. Calma, esse cara, eu quero com Já certeza, faço o convite. porque a Kate conhece, né, pessoalmente, ele e conheci tudo. ele E pessoalmente. ele é um cara muito grande na internet, é um cara que ele realmente tem uma clareza nas informações, ele tem uma categoria, assim, na palavra dele muito boa, e com certeza, se ele estiver assistindo, ele vai ficar muito orgulhoso de ver você aqui, Kátia. E claro, Ícaro, por favor, você está muito bem convidado aqui ao nosso podcast, E, e Carol, será uma honra, né? Por Uma favor, honra. cara. Então, ele é só o dono da maior escola de marketing digital do Brasil. Ah, um Então, pouquinho. Então, ele traz muito disso na narrativa dele, no que ele construiu, tanto da clareza quanto de todas as outras habilidades, e ele traz isso pro dinheiro que ele conseguiu construir e agora, né, pro que ele tá fazendo em relação ao jiu-jitsu, ao corpo dele que ele tá mudando Acho que ele também. teve um filho agora, né? Teve um filho, o Samuel, nasceu acho que ontem. Vulgo Samuel, vulgo Samuel. Viva! Saúde, saúde, saúde. Ele tem uma família linda. Então, é isso, assim. Eu Muito acho que crente a Deus, ele. todas as pessoas, né, Legal. que chegaram, então você vê, por exemplo, Lara Nesteruk, a própria Valesca Brus, essa galera que tava, né, fudida, e aí conseguiram, você vê que isso é muito característico, né? São exemplos e seguiram caminhos Seguiram caminhos. muito provavelmente E elas têm parecidos. essas 5 habilidades. Muito Tem. Tem. Porque eu já estudei. Pode até chamar de tem. outros nomes, mas tem. Mas tem, é isso. Né? Legal. Então, E chegamos aonde agora? Ah, chegamos em mais um momento. Mais um momento, Kátia. Pessoal, então vamos lá. Então, é o seguinte. Calma aí, calma lá. Manda Chegamos no nosso... Máquina do tempo. Calma Kátia, a lá. máquina do tempo é o seguinte, a gente vai tentar trazer você em Pra alguma momentos. situação, né? Para momentos. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que existe uma máquina do tempo em que qualquer viagem é possível. Então nós iremos te fazer algumas perguntas e você responda da maneira que você Tá bom. achar necessário. A primeira pergunta é o seguinte: se você pudesse voltar ao passado, com quantos anos você voltaria e o que você mudaria na sua trajetória? Cara, eu falei disso antes de ontem com o Babington. Olha que Com o caraca. Babington e com a minha mãe. Muito louco isso. Eu acho que a única coisa que eu mudaria na minha trajetória... Mas voltaria com qual idade? Explica o tempo. Só onde pra você- vocês entenderem, entre 2013 e 2014, mais ou menos novembro de 2013 e 2014. Você vai- esse Cara, ano, novembro, ela foi muito precisa. Você É, tinha quantos quantos anos? anos? 16 anos. 16 de 2014 não. De 2013, novembro de 2013 pra Caraca, virada do essa ano de foi 2014.
eu tive uma briga com meu pai e, assim, a gente teve uma relação muito conturbada. Hoje a gente reconstruiu essa relação e a gente vive uma relação amorosa. Amém. Existe um laço, né? A gente conseguiu, de fato, reconstruir uma relação que foi estilhaçada. E eu tive uma briga com ele nessa época. E a gente ficou 2 anos sem se falar. Então, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria me desentendido com ele dessa forma. Acho que é a única coisa que bonito, eu mudaria. Olha que Porque eu acho que foi uma coisa assim, Fantástico. que eu vivi uma trajetória cheia de altos e baixos. Eu acho que tudo que eu vivi me construiu. Mesmo as coisas mais difíceis, as Mas coisas são ali, mais né? dolorosas. A gente se constrói nelas, na verdade. Com certeza. Então eu acho que o que poderia ter sido evitado era esse desentendimento. Conflito. Eu acho que nem todos os conflitos, mas Todos são necessários pra gente crescer, mas esse conflito, você eu acho que evitaria. ele poderia ter sido evitado, assim, porque eu acho que, como eu te falei, né, por toda a minha personalidade, esse meu jeito irritadiço, explosivo que eu tinha, né? Hoje em dia não, é uma coisa que eu controlo, né, que eu controlo, Amadurecendo. Mas naquela época, cara, com todos os meus hormônios, a flor da pele ali, foi uma coisa, assim, que se eu pudesse pegar o filme da vida e dar um picotinho, é isso, Você sabe? Cortaria. Muito Faça a bonito, segunda cara. pergunta Mas é para isso. ela. Segunda pergunta da máquina do tempo. Então, deixa eu pegar ela aqui. Seguinte, Kati. Se você pudesse ir para o futuro, ok? Futuro, por apenas 5 minutos, para onde você iria? Porra, mas Eu acho que a pergunta é o seguinte, você iria... Começa por aí. Cara, você iria pro futuro ou você... Pra ver alguma coisa? Eu não iria pro futuro. Não? Não. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê e é por isso que eu não gosto de tarô. Eu já vou lançar pessoas essa. de tarô, desculpa. Não, assim, ó, gente, eu acho que tem cartas, tem uma pessoa que eu gosto quando abre cartas, que eu me sinto segura porque eu não me sinto condicionada. Que é o Jai, lembra do Jai? Conheceu o Jai? O Jai é um rapaz que abre rituais de ayahuasca e tal. Toca ele tambor da hora. toca tambor, faz tambor, é um Cara, tamboreiro. é um tambor bonito, cara. É, surreal. E ele abre umas cartas, assim, muito boas, assim, que trazem realmente caminhos, né? E eu não gosto daquela coisa que te condiciona. Então eu acho que toda vez que você busca algo do futuro, sem ser as projeções que você faz em relação aos seus objetivos... Você, né, no hoje. No tipo, que eu você quero, tá buscando. Tal. Tipo, no que você tá buscando. Eu acho que toda vez que você tem uma possibilidade, você vai na taróloga, ela vira e fala assim, não, porque... Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai... Não, mas veja bem. Não, calma. Existe uma diferença de alguém chutar o seu futuro não. e você ver o que Ter a aconteceu no seu certeza. futuro. Mas sabe, mas então, calma que eu vou chegar nesse ponto. Eu acho que todas essas coisas que te mostram algo do futuro te condicionam no presente. Então, se você... Faz sentido. Se você pega, por exemplo, eu vou dar o exemplo do tarô, né? Se você vai na taróloga e ela fala assim, olha, daqui 6 meses você vai terminar o seu relacionamento. Ixi, Aí você já vai criar. No primeiro mês eu já tô dando uma você bica, vai rapaz. criar situações para que o seu relacionamento acabe, porque você está condicionado. E os seres humanos, assim como os cachorros, eles são facilmente condicionados. Você ensina pro cachorro que se ele sentar e ganhar um petisco, ele aprende a sentar e a dar a pata e a rolar e fingir de morto. Da mesma maneira que se alguém falar pra você que daqui a 10 anos você vai estar na sarjeta... Você vai criar um jeito de... Você vai dar um jeito de estar na sarjeta. Porque você já acredita que aquilo, que Você aquilo é aceita real. aquilo. Porque aí, por mais que você lute contra, e aí é onde entra o meu lado holístico, que eu acredito muito em lei da atração, se você, em algum momento da sua cabeça, imaginou que aquilo pode acontecer e você começa a trazer vida pra uma realidade que ainda não existe, você materializa ela. Tem sentido. Então, assim, eu não gostaria de ver nada no meu futuro. Cara, o futuro a Deus pertence. Eu estou trabalhando agora, fazendo o que tem que ser feito porque eu desejo construir. Se as coisas mudarem, eu sei que é minha responsabilidade. Se certo, ou se der muito não certo. importa, é responsabilidade minha do que eu tô fazendo agora e do que eu estou buscando, não ao que eu fui condicionada. Então eu não gostaria de ver nada. Linda resposta. Eu gostei. imaginei que alguém respondesse. Não com dessa forma. É claro que vai ter bonita, pessoas mas... que queiram ver, vai Sim. ter de tudo. Cada um. Mas eu acho muito bonito você ter essa postura. Porque, Você queria? Cara, o futuro, cara. Você falou que queria. Eu fico meio Mas você tendencioso, disse que Ah lá, cara. é isso. Ele disse você que fica queria pra mim. tendencioso.
fora do ar. Ele falou, eu queria ver se tô Fora, fazendo a as gente tá coisas, no ar, cara. se as coisas estão certas lá Então, na mas aí eu vou frente. levantar uma Não, pergunta porque, agora. poxa, né, tanta coisa que tá acontecendo, tanto projeto bonito. Sim. Esse é um projeto bonito, né? Aí eu falo assim, caramba. Será que é o caminho? É porque a gente demanda uma energia, você demanda uma Sim. energia para suas coisas, o Dani para ele, Então, para as coisas dele, eu também para as minhas. mas aí eu vou levantar um questionamento. Será que ver seria o bom, ele né? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Condicionado? será que eu estou fazendo certo? O que é o certo? Porque assim, vários caminhos levam ao mesmo fim. Então pode ser que você faça uma coisa hoje que não necessariamente vai te levar onde você quer chegar da maneira como você imaginou. Boa. Pode ser que demore mais, que aquilo te atrase de alguma forma, mas ainda assim você chegará lá por um caminho diferente. Eu gosto muito do exemplo do GPS, porque você coloca que você quer ir pra São Paulo, saindo daqui de onde a gente tá. Cara, você tem vários caminhos pra chegar até São Com Paulo. certeza. E todos Vários. vão te fazer chegar até São Paulo. Então eu acho que assim, o que está Mas se pré-determinado... você souber aqueles que tem blitz, você não tá, mas... É só se você beber, safado. Aquele lá que tá meio... Desculpa, que eu não podia meio perder a congestionado, piada. você já Não, não pode. Mas assim, mas você vê uma Compreendi, fração de segundos no compreendi. futuro Não, não te tá daria bom. esse direcionamento. Realmente, é que assim, às vezes eu acho que, quando eu falo que eu gostaria de ver, assim, eu iria, hoje eu tô com 34, eu iria pros meus 48, quase 50, e eu queria ver, porque eu tenho uma projeção muito específica, temporal, das minhas coisas, e algumas das coisas que eu tava planejando fugiram do tempo da coisa, e isso acabou bagunçando, então eu falo assim, pô, com 50... Né, dá Será uma que vai dar? olhadinha, Será dá que uma vai? olhadinha. Não, Será que eu esses caras compreendo do os dois lados da história, mas eu sou mais tendencioso dela. Mas eu concordo que eu sim. acho que talvez, vamos supor que se eu visse que não... Já Uma atrapalharia coisa, hoje, né? por exemplo, o Instituto 2 não estaria lá, eu ia ficar, puta. Então, aí você ia desanimar de fazer ele agora. Exato. Não, eu Talvez já ele ia nunca- cagar agora, eu ia É. falar, foda-se tudo, Ah lá, é o que eu falei. Vou torrar minha Vou grana. O beber pra caralho. que eu falei? O que É eu verdade, falei? é Não, você é condicionado, eu É. acho que é por isso que Deus fez as coisas certinhas. É. O Que tempo- ninguém vê a porra do futuro. É. Só no filme de Acabou. volta pro futuro. Exato, Que não exato. existe essa caralho. E que não existe nem o skate que flutua ainda, porra. Vamos pra terceira pergunta? Vamos pra terceira pergunta. Tati. Se você pudesse voltar ao passado, qual conselho você de hoje daria pra você do passado? Isso é boa. Isso é boa. Deixa eu Pode beber uma pensar. água. Pode beber. A Kati de hoje, falaria o que pra Kati? lá? Calma aí, né? Pra Que a Kati Kati, menina. a Kati de hoje, de 25 25 anos. É que hoje ela, realmente, eu posso falar porque ela é minha amiga. né? Eu acho que eu sei que Uma eu evolução falaria. muito boa. Eu sempre fui muito focada. Calma, em que momento você falaria essa mensagem pra você? Não, só. Acho que Só só falar? eu não sei falaria em que tá bom. momento Só eu que falaria tá bom. Eu não sei em que momento. Não sabe dizer um momento ou não, só quero saber o que você falaria. mesmo. Eu não sei em que momento eu falaria, mas eu acho que trazer pra Catarina que existem... eu era uma pessoa... Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, mas por muito tempo, e eu acho que, de novo, né, por coisas que você acaba vivendo e por coisas que eu vivi em relação a relacionamentos, eu desacreditei muito dos relacionamentos. Eu achava que eu ia ser a tia. Eu ia ficar pra tia total. Ô, louco, Nunca novinha achei assim. que eu ia... Não, gente, Não é acredito. sério. 35, solteiro. 36, Eu e solteiro. você, puta mundo, eu tô careca Foi. já. Quando Não. quando tivermos filhos, se vocês Ah, tiverem sim, filhos, não, vocês vão ser beleza. tio avô. Não, Tio a gente avô, tá, tio eu acho que a gente tá avô. bem Cara, você frio, falou né? mais. Não, a gente desanda, desiste. Não, lascou por eles vão nós. cortar, ó. Eu vou deixar registrado. Não, Vou ninguém cortar corta essa nada parte. não, ninguém corta nada não. Não, mas eu tinha, não assim, não imaginando que, sei lá, que eu fosse casar naquele momento, mas eu tinha comigo a percepção de que eu vivia tanto em função de mim mesma que não seria possível eu gostar de uma alguém. outra pessoa o suficiente para que eu também estivesse disposta a viver em função daquela pessoa. Você falaria o que pra ela? Então, e eu acho que trazer pra ela de que a decisão mais importante da vida dela seria com quem ela se casaria, e isso é, né, pra algumas pessoas é uma coisa até, não que a decisão mais importante é qualquer outra coisa menos isso. Mas hoje eu tenho essa visão, porque a minha ideia sobre o casamento é de que ele dure pra sempre. Caraca, Né? nós Então, trocamos essa ideia uns esses tempinhos atrás. tempos, Então, eu acho que eu diria pra ela não se preocupar tanto com coisas que podem mudar e que são voláteis.
Hoje eu estou nutricionista, eu estou educadora física, e se amanhã ou depois eu decidir que eu quero tocar outros projetos e não fazer mais nada disso, eu posso, cara, numa nice, entendeu? Mudar. Agora, a pessoa com quem eu vou me casar é a decisão mais importante da minha vida. Então, eu acho que eu assim, daria... Pra sempre, né, cara? Para sempre, cara. Caralho, até o fim. Complicado, Até o né? fim. Invejinha Complicado. boa, hein? Ai, desculpa se vocês não Foi muito tiveram boa essa essa sorte. Não, mas é isso, Mas teremos, Tati. Teremos, isso, ó, com A certeza. resposta foi muito boa. Foi legal. bonita, cara. Mas pra eu acho que eu fazer daria, assim. eu daria esse conselho pra que ela entendesse que todas as outras coisas, né? Isso o Enzo sabe, né? Foram sempre muito conflitantes em relação a essa coisa do tipo, eu tenho que fazer acontecer, não existe outra possibilidade, isso aqui tem que dar certo, esse é só meu plano A. E eu acredito até hoje que tudo que eu faço é o meu plano A, não tem plano B. Mas eu não preciso me preocupar tanto, porque se em algum momento eu decidir que eu quero fazer outra coisa e que eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer e acabou, entende? E eu sinto Então que as acho que coisas é... também naturalmente estão acontecendo para que, se acontecer essas mudanças, isso você já esteja sim. pronta para isso, né? Exato. Então acho que eu acho que se a Catarina de hoje contasse pra Catarina do passado, ela ia falar, cala sua boca, você está louca. Você usou! Mas hoje, Para com com a sua isso. maturidade, hoje faz muito sentido. Faz todo Faz, sentido, faz, faz todo faz. sentido. E eu acho que ter encontrado também uma pessoa que traz sentido pra tudo Com isso certeza. é o que faz a grande diferença. Meu, né? o maior Então, professor, eu acho que da nossa vida é o tempo, cara. Sim, Não existe um sim, professor sim. melhor. Sem dúvida. Ele que condiciona todas as situações pra você chegar a ter a maturidade que você tem hoje, entender Sim. Mesmo que lá muito atrás nova, era né? diferente, mas que hoje você falaria pra aquela pessoa de lá atrás. Calma, Porque você né? Calma, tá? Vai, Calma, respira. Meu, o tempo é é foda. o cara, É velho. foda, É. é foda. Mas eu acho que eu diria isso, pra ela Legal. ficar foi tranquila muito bonito, que muito existem bonito, coisas mais muito importantes do A que o última. trabalho. Muito bonito, cara. muito A última bonito. pergunta da máquina A do última é tempo. uma brincadeira onde você pode, né, Viajar. viajar de uma É. maneira realmente, tá? Claro que com 25 anos vamos ver pra onde ela vai viajar, né? Se você pudesse ir para qualquer época e local da humanidade, ó, presta bem atenção. Qualquer época ou local da humanidade, qual você iria para vivenciar isso por um dia? Eu sei pra onde eu ia, Caraca! porque eu também já pensei sobre Parece que é combinando, mano. isso. Cara, eu não sabia de nada. ela foi não tá sabendo de surpresa. nada mesmo, nada mesmo. Eu já pensei nisso, porque lá na minha casa, Será que ela vai todo mundo responder ainda? fala Nem assim, ideia. ai, a minha mãe, os meus irmãos, eles falam que eu sou bem folgada, no sentido de que eu sento e eu falo, pega um negócio ali pra mim. Nossa, É a lei do assim, mínimo esforço. muito, assim. A lei do mínimo esforço. Cara, se você tá perto, por que eu vou levantar pra pegar? Pega Vai, lá do lado da pega. geladeira, pô. E aí eu sento, só que aí eu aprendi a pedir com jeitinho as coisas, então eu fico, ô João, que é meu irmão, né, João Pedro? Ô João, pega não sei o que pra mim. Por favor. Por favor. Aí fala, ô pai, não sei o que. Ai, por favor. Depois eu pego. E aí isso começou a se alastrar, assim. Aí, por várias vezes, meu padrinho tava em casa, e aí ele olhou e falou, eu não vou pegar mais nada, faz meia hora que eu tô buscando cerveja pra você sentar aí sentado. Aí eu falei, Folgadaça, folgada. Aí o Barton também fala isso. Ele fala, pô, mas você, não, levanta lá, vai pegar, não sei o quê. Mas ele sempre pega. Aí, Bonzinho. aí nesse dia que meu padrinho tava em casa, eu falei, gente, vocês sabem o que é? Eu vou falar o que eu acho pra vocês, assim, de verdade. Eu acho que em outra vida eu fui a Cleópatra. Então você iria pra Egito, é isso? Eu ia pro Egito, Sensacional. pro Antigo Egito. Cleópatra. Você já imaginou, mano? Cara, aí ficou essa história, né? Tipo, always o pessoal lá em casa Puta, que brinca com legal, isso. cara. E aí eu sempre, e várias E é vezes, isso, várias né? vezes eu sonhei com isso. Por várias vezes eu sonhei. Que você era de novo. Cleópatra? Não, que eu tava no Egito Antigo. Não, e ela Olha. tem até um fisionomia, agora com o cabelinho curto. E aí, assim, por várias vezes isso, tipo, esse assunto surgiu, né? Sensacional. Dentro Essa eu não imaginava, Dentro mano. da Essa eu família e tal. gostei. E assim, eu e o Baba, então a gente tem uma tara pelo Egito. Uma tara pelo Então vocês Egito. vão pro Egito. Com em breve. certeza, É, a gente vai. lógico. Egito e Grécia e Turquia são 3 lugares que a gente quer muito ir.
E aí, assim... Imaginei a Kátia já com os A bagulhos gente, assim. nossa, cara, e aí O a Babi gente tão sempre... tudo- E aí a gente sempre brinca, né, com isso da Cleópatra e tal. E eu acho que de alguma maneira existe alguma ligação. Não digo que em outras eu falei isso brincando, né? Mas com essa cultura, de alguma forma. Olha que legal. Porque eu acho, todas as vezes que eu assisto algum documentário, que eu vejo alguma... Porque eu também tô sempre fuçando, né, nessas coisas. Você, tipo, Por curiosidade. vidrada, né? Não, acho que não chega nesse ponto. Não, mas eu tô você tem sempre... muita curiosidade do Egito. Muita. E então eu tô sempre fuçando, sabe, em coisas que encontraram e artefatos, etc. Então eu me sinto muito atraída, né, por essa época, por tudo que aconteceu lá, pelas pirâmides, porque eu acho uma coisa surreal. Então eu gostaria de estar naquela época por um dia pra viver aquilo. No lugar da Cleópatra, obviamente. Olha, é o primeiro podcast, mas foi a melhor resposta até hoje. Foi longe, né? Eu adorei. E eu acho que você super combina com esse posicionamento, até mesmo pelo que você tem conquistado. Eu vejo que isso é Eu uma não conheço coisa... muita história da Cleópatra. Então, mas é uma imperadora, né? Ela tinha... Até morrer, né? Até dar errado com a sim. Todos cobra. chegam lá também, né? Mas Sim. é que assassinaram, se eu não me engano, a história Então, dela. a- Vou pesquisar aqui, pode falar. A história, eu não lembro exatamente da história completa Vê, da conta pra Cleópatra, gente. né? Esse é o objetivo do tablet. O quê? Você Pesquisar vai dar se uma precisar. pesquisada? Então, por isso que eu falei, eu não sou vidrada, eu tô sempre pesquisando coisas atuais que encontraram, né? Acho que pela história, mas eu nunca parei pra estudar de Não é a fato. cara da Kátia, calma aí, que Eu eu já não- vou mostrar. Calma. Puta que conseguiu! Calma, galera, calma que eu vou mostrar. Eu nunca- Puta merda! Ai, Deus. Pegar uma dessa assim, ó. Aqui, ó. Essa, né? De ladinho. Calma aí que eu vou ampliar, Meu vou Deus. ampliar. Não, só falta os bagulhinhos no cabelo. Calma aí. Vai conversando aqui até eu posicionar certo. Aí eu você nunca- mostra ali pra câmera. Eu tá? nunca parei pra estudar de fato toda a história, né, e todo aquele os momentos, né, dos faraós e do império, e etc. Até porque, cara, se eu fosse estudar isso a fundo, eu teria que parar de ler muitas outras coisas que eu leio. Então, por Quem isso que eu sabe, falo. um dia talvez Um se dia aprofunda. talvez sim. Mas não é uma coisa que eu estudei. Li algumas coisas perdidas sobre, né? Principalmente de Por cima, atualidades em relação a isso. Mas nunca me aprofundei, né, nesse assunto. Mas eu sinto em relação à energia, a magnitude do que as pessoas fizeram e de como, com muito menos recurso, eles foram capazes de fazer coisas grandes. Então, quando eu olho pra minha história e de como eu fiz coisas muito legais com os recursos que eu tinha no começo, né? O quanto eu tive que me adaptar e fazer dar certo com os recursos que eu tinha, eu vejo muito disso, Você se entende? identifica De alguma com a maneira. história dela, de alguma maneira. Não com a história dela, mas do Império todo, Do Império, entende? tá, Né? De tudo entendo. que eles fizeram, com os recursos que eles tinham, com toda O que eles se tornaram, né? e o que eles se tornaram e deles serem, né, seguirem invictos até hoje. Toda a história. Então, acho que é todo esse enredo que me encanta. Eu assim. tava vendo um episódio do Alienígenas Do passado. do passado. Você já viu? Falando sobre o Egito. Porque eles eram muito mais altos, né, Cara, do que a gente. Então, não. isso é uma coisa bem esquisita mesmo. Aproxima ali da câmera pra todo mundo ver quem é a Cleópatra. Deixa eu mostrar. Assim, aqui é uma figuração, né, pessoal? É importante as pessoas As lembrar. reconstruções em 3D que eles fazem. Bem né? ali na da GoPro. Ai, saiu. Saiu daqui. Caraca. Na GoPro. Eles querem me quebrar, mano. Aqui também. Tá bom, aí também. Então, eu tava vendo essa... Você viu, Kátia? Que bonitinha. Parece Igualzinho muito, você, né? mano. Eu tava vendo esse Ai, meu episódio Deus. do Alienígenas no Passado e eles estavam explanando que o homem jamais seria capaz de fazer as pirâmides. Não, é claro que assim, Que tem alguma coisa de outro mundo ali. É bem esquisito, mas assim, a gente tem que pensar na física, né? Então, por exemplo, eles desenvolveram vários mecanismos de subir aqueles tijolos até em cima. Qual o de- mecanismo naquela época?
Ah, cara, ali eles já tinham Os rodas. caras não tinham tecnologia. mas Não é roda de complicado. carro, mas assim, o É uma formato da tonelada roda... cada tijolo Não daquela tem como parada, explicar, né? não tem como explicar. Bom, mas seja como for, vamos avançar. Mas, ó, pelo que eu entendi aqui, é uma história muito complexa, envolve Júlio César, tá? Sim. E assim, é um negócio muito maior do que a gente imagina. Júlio Nero. César... Pompeu, são pessoas... Imagina, a Cleópatra era do nível mais alto da cúpula... Da hierarquia, da né? hierarquia do Império. Egípcia. E ela governou, né? Então isso... Então, e você vê que é uma mulher. E tipo assim, naquela época, as Exatamente. mulheres, elas eram muito reprimidas. Muito reprimidas. Não Então, a Cleópatra. não a Cleópatra. Eu acho que nessa época... Pega essa breja pra mim. Fala não. Fala. Ela tinha que... Fala não. Como que era o nome daqueles caras que ficavam abanando ela e eles tinham o pênis cortado? E essa parte eu nem sabia. Eunucos. Quem Ele é uma enciclopédia, tá ligado? Desculpa, Aprenda, cara. viu? os eunucos, então você... Tá sabendo imagina. muito, mas... Como vocês são bestas. Todo Ai, Deus. Então, assim, era uma mulher numa posição de poder muito grande, numa época onde as mulheres não tinham voz. Então, ela era muito poderosa, né? E eu acho que, como eu disse, toda a história, toda a situação que era vivida naquele momento, todos os recursos que eles tinham. Então, eu acho que foi um momento, assim, né, da nossa existência que, cara, é fantástico. Eu acho fantástico. Então, também acho legal. Acho Foi que uma resposta muito boa. Foi E muito representa boa. muitas E mulheres. Cara. isso que eu achei legal, cara. Você trouxe uma representatividade feminina, cara. Fantástico. Eu jamais esperaria isso. Nunca. O que vocês imaginaram? Ah, eu pensei em tantas outras coisas. Mas eu não quero falar porque eu quero ver quem vai sentar e vai falar. Mas eu imaginei coisas mais óbvias, talvez. Né? Até lugares, momentos mais, tipo, grandes, né? Emblemáticos. É que a da Cleópatra é um momento emblemático, mas pra nós, que talvez somos homens, não é. Mas eu acho que não é pelo. Não é por ela, é o Egito não, inteiro. é o contexto. Eu acho que não é por ela ser mulher de maneira isolada, entende? Mas tudo o que ela representava pro momento que ela vivia. Começou isso com a cervejinha da geladeira, hein? Esse assunto começou com eu sendo folgada com os meus familiares. Ó, familiares da Kate, perceberam que ela tem a ideia. Porra, rendeu o assunto. Vão vir também. Vão vir com certeza. O Enzo tá convidando todo mundo. Com certeza. Não, a mãe da Kate com certeza ela vai sentar aqui com a gente. Essa é a nossa lista, né? O acaso, né? Kate, você tem noção que você é 1/1? 1/1, cara. Que honra estar aqui com você. E eu tô muito feliz. Mas ainda não acabou porque tem muita coisa em jogo. Deixa eu ver. Agora, ainda a gente tá tranquilo, tá? Para o nosso próximo quadro. Mas... Meu Deus. Tranquilo. Daqui pra frente vai ficar tudo na tranquilidade. Agora é mais gostoso, é mais leve. As perguntas mais interessantes você respondeu de uma maneira, tipo, maestrica, né? Foi um bagulho bonito. Dani, você quer perguntar alguma coisa pra Kate? Paulo Henrique Kate. Paulo Henrique Ganso, que é o maestro, que ela não vai conhecer óbvio a referência. Não, ainda acho que não, né? Mas tem o Paulo Henrique Kate. E, Dani, alguma pergunta que você gostaria de fazer pra Kate, assim, que você vendo toda essa história dela, a idade que ela tem, o que ela já conquistou, que você gostaria de responder, que ela respondesse, assim, de coração? Cara, eu queria que a Kate falasse dissesse, né, pra quem tá assistindo, até mesmo pra gente, que quem quer começar num negócio... Boa. Eu sei que você já falou das 5 habilidades, já falou de um pouco da sua história, como você chegou até aqui. O que você daria de dica para quem quer começar assim? A empreender, você diz? Empreender, porque você é uma empreendedora, né? Sim. Hoje é empresário. Exatamente. O que você daria de dica para quem quer empreender? Cara, acho que o primeiro ponto se você quer empreender, você precisa ter estômago. Muito estômago. Tipo, saber que as coisas vão dar errado, que você vai ficar na merda, que tudo que você planejou, na maioria das vezes, vai seguir um caminho diferente. Como eu disse pro Enzo, né? Você planeja uma coisa, você traça um caminho e as coisas vão acontecendo e você tem que ter jogo de cintura. Então, acho que o que eu diria não desista nas suas primeiras falhas, não desista no primeiro buraco que você se enfiar, principalmente se for uma dívida, porque dívidas podem ser pagas.
E sobre todas as coisas tem um planejamento, né? Porque por mais que as coisas às vezes saiam um pouco daquilo que você estruturou, o planejamento ele te dá o norte. Então você tem a clareza, obviamente, do que você quer construir, né? Então é o seu destino final. E o planejamento é o trajeto que vai te levar até esse destino. Não necessariamente as coisas vão acontecer naquela ordem, mas você tem a referência se você tá saindo muito fora daquilo que você planejou ou não. E aí é o momento de você falar, pô, buscar, entendeu? Entendi. Voltar lá e buscar. Então, acho que ter um planejamento, ter a clareza, ter um planejamento bem estruturado e ter muito estômago. Porque quando as coisas começam a dar errado, cara, o seu plano A é o seu plano B é o seu plano A e o plano A tem que dar certo, né? É o que eu falei. Então, assim, não adianta você querer fazer outra coisa na primeira dor de barriga. Ah, tá dando tudo errado, a empresa não tá andando, então eu vou vender bala no farol. Não, você vai resolver o problema da sua empresa. Aproveitando esse plano A que você falou, você já falou acho que umas 3 vezes disso, né? Porque você só tem um plano, né? Só um você plano. chegou a ver eu não sei se você acompanha, mas eu cheguei a ver uma entrevista do Gustavo Lima, você chegou a ver? Não. Que perguntaram pra ele, pô Gustavo, se você não tivesse na música, qual seria seu plano B? Ele falou, nunca na minha vida eu tive um plano B. Eu sempre tive um plano A. Aquele era o meu objetivo principal e era só nele que eu focava. Quando você condiciona um plano B para sua cabeça, você já quer dizer que aquilo pode ser fracassado e você tem por onde correr. Gostei. Isso igual não divórcio. igual um divórcio. Por isso que você falou que a decisão mais importante da tua vida é o casamento. Porque você não pensa num plano B para essa decisão, que é o divórcio. Se não der certo esse casamento, eu parto para outro. Não é o seu plano. E é o que o Gustavo Lima disse em relação ao que ele faria. Ele falou, o meu plano A sempre foi a música. Eu nunca pensei em desistir da música. Mesmo quando tudo deu errado. Quando eu tava no barzinho, quando eu não tava ganhando nada, quando eu tava passando fome, o meu plano era a música. E quem é o Gustavo Lima hoje? Não, embaixador, meu amigo. Cara, ele ganha mais dinheiro que ele. É exatamente tipo, isso. Música no cara Brasil. Você não pode Gustavo se dar... Lima, queremos Porra, embaixador! Se ele vê, eu tenho certeza que ele sentaria aqui e trocaria uma ideia. Ele nunca foi no podcast, eu acho. Então, que mostraria de uma maneira muito bacana. Gustavinho, por favor, moleque. Eu penso exatamente isso. Eu acho que quando você... É o condicionamento, né? Quando você sabe que tem a espreita, que você pode sair pela tangente se tudo der errado... Cara, a probabilidade de tudo dar errado vai ser grande porque você tá gastando energia pensando no plano B. E se você não tá 100% focado no plano A, e isso eu aprendi muito com você quando deu aquela dor de barriga, e eu falei, cara, o que você acha de eu vender tal coisa? Você falou, você tá louca? Você não vai vender porra nenhuma. Foca no que você tem que focar. E aí eu foquei. E aí foi que foi. E aí a gente... Você é o Enzo Lima, cara. Você o negócio voou. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Ter a clareza de aonde você quer chegar com a sua empresa, traçar um plano, né, pra você ter uma referência ali. E não é fácil, né, Kátia? Não é fácil. Você acha que ainda mais estando no Brasil é difícil? Impostos. A gente pode falar sobre isso? Não vamos entrar em política, porque é desnecessário a gente entrar em política. Sim. Mas, pô, ser empresário no Brasil é complicado, né, complexo, cara? Empreender no Brasil. A gente tem muito imposto, muito tributo, Muita então é muito difícil, né, sobreviver a todos os empecilhos que o governo coloca para que você consiga ter o seu negócio. O empresário paga muita conta, cara. O governo... saibam, vocês querem empreender? O seu primeiro sócio se chama governo. É o seu sócio número 1. Você paga uma bala. Ele é o seu sócio número 1. Depois, se você quiser ter outro sócio, saiba que ele é o número 1. Já tem alguém. Não é fácil, cara. É difícil, meu. Mas é isso mesmo. E saber que, cara, o plano A, a sua empresa é o seu plano A e você tem que seguir até que você chegue lá naquilo que você estipulou. Claro, né? Você não vai ser um sem noção e colocar uma coisa surreal, né, para suas primeiras metas ali, até porque as coisas acontecem, né, é uma sucessão de fatos, né, então você bate a primeira meta, bate a segunda, bate a terceira, até que essa somatória de vitórias e de metas atingidas te leve a um objetivo maior. Mas é isso, se você desiste na primeira dor de barriga antes de bater a sua primeira meta, cara, acabou, você tá fora do game. Antes da gente ir pro nosso próximo bloco, Kátia, eu queria só, para as pessoas que estão assistindo aqui, que eu acho que é importante também. Eu vejo que no Brasil as pessoas elas acabam não tendo um conhecimento apurado de desenvolver, por exemplo, tudo que você desenvolveu e tudo.
ter uma pessoa que te oriente, ok? Te fala, ó, é por aqui, por ali. Isso fez a diferença? Pra caralho. Eu Então, acho que porque não o tem por- ó, outra vamos lá. palavra. Tá muito à vontade. Focado aqui nessa câmera. Tá muito- Por quê? tá muito à Com vontade. 19 anos, ela sentou na minha mesa, tá? Eu atendo clientes de alto nível, ela pegou, fez um projeto, avançamos. Pegou do bolso dela. Mas segundo projeto, beleza. Terceiro projeto e por isso que hoje se tornou minha sócia, entende? Então por isso que eu tô levantando essa questão. Agora é Sim. com ela. Eu acho que você precisa ter mentores na sua vida. A gente precisa de direcionamento. Eu acho que o direcionamento é o ponto mais importante, porque senão você fica perdido, Eu né? tenho mentores também. Então, Eu tenho. daqui, desse plano, Desse O plano. Dani é diferenciado. O Dani tem os mentores de todos os lados. Desse então, plano. eu acho que faz toda a diferença, porque o mentor, claro que você não vai pegar também qualquer zero à esquerda pra ser seu mentor, né? Obviamente. Concordo, tem que ser alguém concordo. que já esteve Ou no que lugar. saiba pra onde ir. Mas eu acho que tem que ser alguém que já esteve aonde você gostaria de estar. Então, o Enzo, ele, quando eu conheci, ele já tinha batido, né, a meta do 1 milhão, ele já tinha feito coisas muito grandes, então eu olhei e falei, tá, cara, se ele fez, ele sabe o caminho. Então, se ele sabe o caminho, ele Vamos pode lá, me ensinar. vamos Bora, colocar. quero Mas você aprender. colocou all-in naquela época. foi É isso all-in, que é muito é. bonito de falar pras pessoas, porque as pessoas não conhecem toda a sua jornada, Uhum. entendeu? E, pô, ver uma pessoa de 19 anos. Lógico. 19, cara. É jovem demais. Nunca tinha visto ninguém com 19 falar, eu vou, tipo, fazer um negócio, entendeu? Geralmente as pessoas são mais velhas. Porque ela tem 25 hoje. Mas hoje tá do meu lado da sala, né, rapaz? Não é por nada, não. Também não sou bobo, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, eu acho que faz toda a diferença. Mas ajuda, né? Para as Sim, pessoas sim. entenderem que ajuda. Eu acho que, assim, eu não sei, e aí eu não sei realmente se eu estaria aqui hoje empreendendo, né, tocando a minha empresa, podendo contratar pessoas, gerando empregos, né, se eu não tivesse tido você como meu mentor lá atrás. Porque eu ia prestar um concurso público. Você chegou com o livrinho. Eu cheguei aqui com um livro pra testar a prova do TRE. E assim, eu sou muito obstinada com algumas coisas, sabe? Eu sou muito obcecada por algumas coisas. Então, se eu enfiei aquilo na minha cabeça, cara, eu vou fazer, vou passar e vou atrás. Mesmo que eu não passe de primeira, o meu objetivo, a clareza que eu tinha era, eu preciso passar nesse concurso pra ter a tal da estabilidade, pra ganhar ali os meus 7, 10 mil reais. E vai ser isso, oba-oba, e vambora. Então, o meu objetivo era passar no concurso público, né? No TRE. E aí, cheguei aqui e as coisas foram Eu totalmente falei, diferentes. sai dessa, cara! Aí ele falou assim pra mim, por que você vai se limitar a ganhar 7 se você pode ganhar 10? Aí eu, quem disse que eu posso ganhar 10? Aí mas dá pra ganhar 10, dá pra ganhar muito mais. Eu falei, então tá bom, quero ver então. Bora! E aí Foi ela all-in. foi aonde ela foi all-in. Mas, pô, hoje tá onde Mas Não, mas acho que- você comprou a ideia também. Comprei, eu acreditei. Muitos não compram, né? Mas eu acho que o mentor, ele traz isso. O Enzo acreditou em mim quando eu não acreditei. Porque eu não acreditava que era possível chegar... Assim, não pra mim. Eu já tinha visto outras pessoas fazendo, mas eu falava, mano, eu acho que não né? vai rolar isso 19 aí. anos, Mas casou você já tinha essa desenvoltura que você tem hoje? Com relação ao quê? Você disse? Falar, se expressar, Ah, a sua, eu a acho sua que- parte, eu de, acho que é a sua parte de diferente. oratória, porque você tem uma oratória muito boa. Mas não é só, Não, não é só não, isso. você se expressa de uma maneira legal. A Kátia é uma pessoa que evolui o tempo inteiro. Então Ai, você é o obrigada. Pikachu, Raichu, É o Charmander, né? Não sei as Charizard, Charmander e Charmeleon. Mas sei lá. mas é uma coisa muito bacana. Bom, mas chega de papo porque entramos agora no nosso quarto bloco. Em uma palavra, Kátia. Como dizia Marília Gabriela. Exato, esse quadro veio dela, hein? Então bora. Kátia, nesse quadro Facinho. você vai responder apenas com uma palavra. Eu vou te dizer uma palavra e você responde com uma palavra. O que significa essa palavra pra você? Exatamente. Tudo bem?
Tá. Uma palavra. Você A tem gente que... pode fazer um teste? Não. Só Não, pra vai, ver se eu faz um teste entendi. com ela. Ele vai. Mas vai é uma palavra contra palavra? Ele não, vai uma te frase? falar Uma uma palavra. palavra E você responde com, Tá. Não precisa por ser uma exemplo, o palavra, seu você sentido. responde breve Tá o bom. quê? Não, é uma palavra. Uma Tá bom, palavra. tá bom. A É resposta é assim, uma Ele palavra. é chato, ele é chato. É uma Tá bom. palavra. Não vem não. Criterioso. Não vem não. Não é porque o primeiro Não, episódio... é porque quando ele eu sabe que eu Não, falo mas se muito. tiver 3 palavras, vai ser aceito. Não, mas Não. é geralmente De- assim, de essa maneira daqui é bate curta. pronto. Tá Eu bom. vou De te maneira dizer uma curta, palavra de e maneira você vai curta. entender e você vai dizer uma palavra, o que você sente Tá bom. disso, o que, Entendi. que ela é pra você, tá De bom? maneira Beleza. curta. Por exemplo, saúde. Saúde. Calma, deixa eu pensar. Pensa. Calma aí. Exato, tá? Só porque é a primeira, mas não pode Tá. pensar muito não. Vida. Gostei. Vida, Amor. dinheiro, Segurança. amor, amor. Calma aí, tô pensando. Os grilos no ar. E aí, Babiton? Foi a primeira coisa que eu É pensei. Então assim, você fala. é isso. Tá bom, Babington. Ok. Família. Uma pergunta, vocês vão perguntar essas mesmas palavras pra Não. todo mundo? Ah, tá, eu ia falar, vai ficar manjado depois a galera que vem depois de mim. Não, foi tá pensado em valendo. você. Ah, tá. Foi pensado tudo em você. Tá bom, família. Lealdade. Ó, Legal. Empresa. Conquistas. Deus. Nossa, difícil esse jogo. cri. Deus, eu diria direção. Ó, Dificuldades. Evolução. boa. Ótimo. E amizades? Eu queria... Pode repetir. Não, eu queria usar... Pode você falar falou três, quando você quiser. duas palavras, eu acho que é poder contar. Ok. Perfeito. Sucesso. Amor. E para finalizar, fé. Fé. Acreditar. Ótimo. Perfeito. Muito bem. Nosso quadro em uma palavra. Feito. Muito bom, muito bom. E ainda temos um tempo para conversar com tranquilidade. Você foi muito bem, Kátia. Muito Obrigada, bem, muito gente. bem. Adorei estar Palavras. aqui com vocês. Não, calma. Ah, não Tô acabou? querendo ir embora já. Ô, Dani, o que eu faço? Despacha, velho. Não, Tá olha. querendo ir embora. Então, Tá eu na achei- água ainda, eu- Dani. A gente tá na cerveja. Eu achei que tinha acabado de Não, a gente ainda tem mais um quadro especialíssimo. Ah, é? Então bora. Não, legal, Kátia, mas a gente sabe que, por exemplo, Tudo tem um tempo a gente certo. fez algumas perguntas aqui, que é engraçado, eu não tinha feito ainda também. Mas enquanto você foi respondendo, eu fui pensando na minha resposta, cara. E seria muitas diferentes da sua. Isso é muito pessoal, cara. Vida, Olha que filha da Vai. mãe que ia fazer comigo. vida, Vida. Deus. dinheiro, Consequência. amor, Tudo. família, Alicerce. empresa, Sucesso. Deus. Amizade. Menina, E tá- você? E você? E você? Vou te fazer agora. Caramba, essa não sabe. Dificuldades. Aprendizados, Fé. tudo, Amizades. sempre, Sucesso. sucesso, certeza. Ousado, hein? E para finalizar, saúde. Mas não, no sentido da certeza, eu falo assim, uma certeza que a minha mente tem que ter, não uma certeza Que como irá talvez- acontecer. Não foi uma não coisa é prepotente. isso, não foi eu isso, entendi. não foi isso. Aham. Foi
Tipo, é uma coisa importante pra minha vida, é uma coisa importante pra minha família. Então não foi nesse outro sentido. Entendi. Pra finalizar, saúde. Saúde, importante. E que eu tô pecando. Cara, não, nem vou. A gente nem Não, vai a entrar Kat nesse vai. mérito. A Kat, né? Eu sou cliente da Kat, tá? Gente, ele não consegue seguir um dia. Não, eu tô todo Eu cagado. vou fingir que eu não vi isso. Tudo bem, tudo bem. Mas eu queria só fazer um comentário, né, sobre o que vocês trouxeram. Por muito tempo, o meu conceito de sucesso foi até um pouco do que eu falei aqui quando vocês me perguntaram qual conselho eu daria, né, pro meu eu do passado. E por muito tempo, o sucesso pra mim, ele tava só ligado às minhas conquistas financeiras. A dinheiro. A dinheiro. E até a gente fez uma reunião, eu falei, cara, é como se não existisse nada pra mim na vida além disso. Não do dinheiro, mas do meu crescimento profissional. Então, era mestrado, era publicação, era o crescimento da empresa, era o quanto eu ia saber administrar de curso, o quanto eu ia expandir. E só era como se a Catarina se resumisse a profissão dela. E era como se eu me restringisse a isso, entende? Entendi, E se eu fosse só isso. Então, quando eu penso em sucesso hoje, e aí eu acho que, por isso que eu falo que o Babington trouxe muito sentido pra tudo isso, é porque nada do que eu conquiste lá na frente, de todo o meu crescimento, de todos os bens que eu for adquirir, de todos os lugares que eu puder estar, faria sentido se eu não estivesse do lado da pessoa que eu amo. Então, eu acho que, claro que a gente não, né, eu acho que familiarizar uma coisa assim, o amor e uma cabana, não é isso. Mas eu acho que tudo faz mais sentido quando você tá disposto a se doar pra alguém inteiramente. A dividir? Eu acho que dividir Somar. também, eu acho que somar faz mais sentido, porque eu acho que muito do que eu sou hoje também diz respeito ao Babington. Do tanto que ele, por exemplo, ele teve uma relação, uma influência gigantesca na relação que eu construí com meu pai. Gigantesca. Eu acho que eu ouso dizer que se não fosse por ele, talvez eu não tivesse me aproximado do meu pai dessa forma. E o quanto isso me trouxe de paz, o relacionamento que eu construí com meu pai, fez com que eu me desenvolvesse profissionalmente, entende? Então eu acho que assim, a presença dele na minha vida hoje Fundamental. é fundamental. Entendi. Não representa só a Catarina, a vida pessoal, mas sim a Catarina como um núcleo, um centro, e o quanto esse núcleo, esse centro influencia em todas as outras áreas. Acho entende? que o Babington vai ficar feliz de escutar. Babington, você tá Mas- vacilando. amor. Mas é como... Chega na sua casa hoje, Babington. Gente, ele não vai ouvir isso hoje. Não. Não, mas o dia que você ouvir, você se ajoelhe. Acertei, cara! Quero sua mão. Mas- Ele me escreveu uma mensagem linda Um hoje. casamento. Então a gente faz 6 anos que a gente se conhece, faz 2 que a gente oficialmente voltou, né? Que a gente tá oficialmente juntos. E é sempre melhor. Quanto mais o tempo passa, mais fica bom. Parece alma gêmea? Nossa, total. Certeza que eu encontrei ele em outras vidas. Alma gêmea! E... Bate. Fábio Júnior, quero você aqui. E aí, cara, vocês estão demais. E aí, assim, falando, né, ainda sobre as perguntas, as palavras que vocês falaram, é muito engraçado, porque quando vocês falaram família e eu falei sobre lealdade, eu também pensei nos meus amigos, porque eu Olha tenho que legal. poucos amigos hoje. E tenho um amigo da minha época de escola, o Danilo, faz muitos anos que a gente se conhece, mais de 12 anos aí. E tenho a Bruna, que é a minha melhor amiga, tenho, né, algumas amigas próximas a mim, que a gente se conhece há bastante tempo. E elas tem o Enzo, né? São pessoas como se realmente fossem da minha família. Então, quando eu falo justamente que eu tenho poucos amigos, porque são poucas as pessoas as quais eu acordaria, por exemplo, numa madrugada, se a pessoa me ligasse e falasse, Cat, tá? Furou meu Deu pênis. erro. Deu ruim, Cara, meu eu tô Pedro. indo. Tô ruim. Tô indo, entendeu? Tô indo. Então, a mesma coisa que eu faria pela minha família, eu faria por esse grupo seleto que eu Entendi. chamo de amigos, Cara, eu entende? me fiz essa pergunta esses dias também. Quem são meus amigos? Puta que pariu, velho. É complexo. Cara, eu tinha, na minha cabeça, obviamente, eu tinha tantos amigos, até eu tô falando isso no ar mesmo. Eu tinha tantos amigos, velho, que hoje é tão difícil dizer quem são meus amigos, mas eu sei quem são meus amigos. Sim, a gente sempre sabe. E lembra que eu falei que o tempo
era o maior professor, ele me ensinou muita coisa sobre amizade que eu não sei nem explicar, pra ser bem honesto, sabe? Não, mas Sim. Mas isso é mesmo. verdade, o tempo vai passando e a gente vai entendendo de verdade quem tá do nosso lado, cara. E você vê por quem você tá disposto a se doar também, entende? Porque Sim, lógico. o relacionamento de amizade é isso. Então, quando vocês perguntaram, né, sobre o poder contar, quando vocês falaram sobre a amizade, eu falei o poder contar, é isso. É você saber que, cara, tem amigas minhas que eu não sou mais tão próxima hoje, mas são pessoas que sabem que podem contar comigo. Mas é exatamente isso. Eu é tenho um isso, amigo entende? que mora na Austrália, distante de mim, que eu não converso 3 anos, mas que é o meu amigo que pode contar comigo. E eu sei que eu isso. posso contar com ele É isso. do outro lado do planeta, cara. É isso. É isso. Não tem a ver com distância e não tem a ver com tempo de se falar, não tem a ver com... Tem a ver com sentimento, cara. A Sim, conexão. Tem a ver com sim, sentimento. Que conexão. existe de verdade, né? Não as conexões que são falhas ali, sei lá. Sim. Mas é o tempo. É isso. Então tá bom. Agora, Kátia, Finalizando. chegamos no nosso último quadro, mas é um quadro super especial aqui, que é o nosso quadro... Calma aí. Não, né? Exato. Agora é a hora de É a hora de do agradecer? É a hora de agradecer, então, antes do nosso quadro. Primeiro de tudo, eu quero que vocês que estejam nos assistindo aqui, temos aqui o nosso link da Kati, o Instagram dela, tudo certinho, tudo bonitinho. E essa é a empresa dela. Agradecer a presença, né, poxa? E claro, Kati, muito Kati, obrigado. muito obrigado de coração. mesmo. Foi sensacional. Hoje foi sensacional. Meu, agradeço de verdade por... Na verdade, ó, hoje vou ser bem honesto, quinta-feira, 11 horas e 5 minutos, você tá disposta aqui para conversar com a gente E também de tá uma disposto maneira a super conversar contigo. bacana. Muito Obrigada. obrigado, de verdade mesmo, por topar, né? Esse é a Bumba Raum, esse Bumba Raum. projeto que está iniciando. E pessoal, vocês entenderam tudo que a Kati faz, se vocês tiverem a necessidade. Acessem né? aqui, ó, o Instagram dela, tá? Vai lá ouvir uns xingos. Catarina Kátia é Fenucci, boa pra dar. tá? O Instagram dela é super bacana, vale a pena, entra lá. E essa, claro, é a empresa dela, logo, logo vai ter o site no ar também, né, Kati? Ai, sim, a E- plataforma. E é isso aí. Então, Valeu, gente. agradeço de todo o Obrigado, coração. Kati, Hoje de foi uma verdade mesmo. delícia Muito esse obrigado. podcast. Delícia, Passou que nem delícia. vimos, né? Ah, passamos que nem Obrigada. vimos, tá? E agora, então, entramos... Para finalizar, Pra finalizar, só vou... Então agora chegamos no nosso último quadro, mais um quadro especial. Exatamente. Mas quem vai tocar ele é o Dani. Eu? É você, rapaz. Kátia, é o seguinte, Chave de ouro. depois de agradecer a sua presença, a gente, na verdade, tem o último quadro que é mais para finalizar, pra galera de casa entender, eu acho, quem é você. Já entenderam, mas para finalizar o entendimento, né? Pra eles saírem daqui desse podcast com algo, né? Uma mensagem. Uma mensagem super Eu bacana, irei te né? fazer uma pergunta, que seria: o que você, Maria Catarina, gostaria de deixar como legado? Puta que pariu. Essa pergunta. vai lá, Eu pensei na semana passada com o Bob, Chato então. do caralho. Tá, Não, tá não, irritante não, já, não, tá não. irritante. Calma. Não se exaltem, garoto. Não, Tô nervoso Na aqui. verdade, eu acho que o legado, ele é muito relativo, né? Porque eu sei, por exemplo, o que eu quero deixar pros meus filhos em relação a valores, em relação a princípios. E esse é o legado mais importante que a gente tem pra deixar, né? E dentro da ciência eu também quero deixar um legado, né? Com o que eu pesquiso, com o que eu trago. E também com a minha metodologia, né? Porque hoje eu já tive a oportunidade de transformar centenas de vidas através daquilo que eu ensino, através das 5 habilidades. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu consigo lapidar isso, né? Transformar isso em algo melhor, cada vez melhor. E quanto mais eu posso ensinar isso para outras pessoas, eu vou perpetuando aquilo que eu desenvolvi. Então, eu acho que isso também não deixa de ser um legado. Então, eu acho que o principal é realmente, assim, conseguir deixar um pouco do que eu aprendi, né, do que eu, falando de uma maneira geral, né, em relação à minha vida pessoal, em relação à minha vida profissional, mas conseguir
cada vez mais lapidar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu errei e que eu, né, através de erros e acertos eu consegui melhorar e evoluir, para que outras pessoas possam trilhar caminhos parecidos com o meu através daquilo que eu trouxe para elas, né? Então, perpetuar realmente o meu conhecimento e as coisas que eu desenvolvo, tanto em relação ao meu trabalho, né, quanto ao que eu tenho realmente para deixar, né, os meus princípios e os meus valores que automaticamente estão associados, né, ao que eu faço, porque não tem como eu entregar um trabalho sem deixar de ser quem eu sou. Então, tudo isso tá incrustado, envolvido, né? Então, acho que seria basicamente isso. E assim finalizamos, né? Muito bonito, muito bonito. Tamo junto, Kátia. Obrigado. Valeu. E assim finalizamos o nosso primeiro podcast, pessoal. Barrão. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje com a nossa querida convidada, minha amiga Catarina. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Querida Cati. Por terem me ouvido aqui por tanto tempo. Tenho certeza que isso vai ser muito bacana para as pessoas que estão assistindo, saber da sua história um pouquinho, para que eles ali que estejam passando por alguma coisa, eles possam refletir aí toda essa sua trajetória bonita e que hoje seja inspiradora para alguém, né? Exato, que Obrigada. seja inspiração anos. Obrigada, gente. Muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu tenho muito certeza doido. que eles vão gostar sim. Com certeza. E até se surpreender com toda a sua história, né? Com 25 anos ter toda essa bagagem bonita. Então eu pelo menos me surpreendi. Respostas incríveis aqui a todos esses nossos quadros malucos, né? Mas que trouxeram também uma harmonia nesse nosso podcast de uma maneira muito bacana. Também quero agradecer aqui, olhando para essa câmera, o meu querido amigo e sócio Dani. Cara, foi fantástico o nosso primeiro podcast, realmente gravando de uma maneira diferente, trazendo esses quadros construídos com muito carinho para as pessoas, viu, Kátia? Então eu fico muito feliz de estar compartilhando toda essa aventura digital com esse meu querido amigo também. Quem agradece sou eu, né? E assim, ver tudo isso tá acontecendo dessa maneira mágica, gostosa. Eu me sinto, cara, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com você sendo a nossa primeira convidada. E com quem vai vir, né? Exato, Se imagina. toda essa galera vier, vocês estão bem. Eu quero meus royals. Quem vai vir já foi convidado hoje. Quem foi convidado, estamos te esperando. Muito legal. Parabéns, meninos. Obrigado. Kátia. Vocês estão construindo algo realmente muito legal. Tô muito feliz de ter participado desse primeiro episódio, de ter feito parte da história, né, do Não Foi Por Acaso. Porque realmente, como a gente começou, né, falando, nada é por acaso. Então a gente tá aqui hoje também não foi por acaso. E eu espero que a galera, né, de casa entenda isso, que as coisas não acontecem por acaso. Você tem que trabalhar e fazer o negócio direito. Exatamente. E aí, o que a galera precisa fazer? Pessoal, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal também, né? E, claro, ativem o sininho se vocês quiserem receber notificação. Deixa aquele like maravilhoso se vocês gostaram do conteúdo. E também o quê? aquele comentário super bacana. E também aquela crítica construtiva. Se vocês querem que a gente melhore alguma coisa, eu e o Dani, a gente, né, estamos em constante aprendizados, mas claro, tentando trazer o melhor conteúdo, no melhor formato possível para vocês. E claro, pra gente finalizar, cara... E também segue a gente no canal do Corte, né? Do Corte também, mas isso depois eles já vão conseguir seguir naturalmente. Mas o mais importante, curte. Como que é? Like. Big Brother. É isso aí, é importante não pro algoritmo, mas sim para nós, pra Kátia, para todos os nossos convidados saberem que essa entrevista foi muito bacana. Beleza, pessoal? Muito obrigado. É isso aí. Finalizamos o nosso podcast número 1 hoje, agora, com a nossa querida Kátia. Obrigada, gente. Show! Valeu. Um abraço, até o Beijos. nosso próximo episódio. Parabéns, gostei, foi muito legal. Quando vocês abriram o quadro primeiro, eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim,
Não foi nada do que estava conversado. Meu, não podia ser igual, Kátia. Tinha que ser Você é diferente. louco, sério. Nós se perdemos demais naquele, velho. Nossa, Nós deu uma ouvimos, viajada. né? Deu uma Agora a viajada. gente, puta, a gente Ficou focou legal, ficou demais. legal. Eu acho que você conseguiu mostrar muito mais Com do que a certeza. Kátia agora do que lá, entendeu? Com certeza.